Nosso Lar 2. Se você ainda não assistiu, para o que você está fazendo e vai assistir. Daqui a pouco sai dos cinemas. E hoje a gente, com a nossa equipe aqui do Conscienciocast, nós decidimos fazer uma análise crítica do filme, uma análise de acordo com as nossas visões pessoais e também uma análise do ponto de vista da conscienciologia. O que a gente pode interpretar desse filme de acordo aí com os conhecimentos da conscienciologia. Para quem ainda não assistiu, pessoal, a gente já precisa deixar o aviso, vou até colocar aqui, né, a imagem. Eu mostro nessa câmera, Evandro, ou nessa? Nessa aqui. Que é o seguinte, pessoal, a gente vai entrar a fundo aqui no roteiro, nas coisas que aconteceram no filme, então a gente já tem que deixar esse aviso logo de início, porque a gente não quer dar spoiler para ninguém. Então, caso você não tenha assistido, a gente recomenda que você não veja esse episódio antes de assistir o filme. Tá certo? É um filme que ele foi baseado nessa obra aqui do Chico Xavier, né? Os Mensageiros, é um livro escrito na década de 40 e tem muitos elementos interessantes pra gente comentar sobre esse filme. A gente ainda, nós quatro, a gente foi assistir o filme, a gente fez a tarefa de casa, mas a gente ainda não conversou sobre o filme. Então tudo que sair aqui vai ser espontâneo. Eu não sei qual que é a opinião deles sobre o filme, mas eu não tenho dúvida que vai sair um papo super legal. E pra gente começar esse papo, eu quero começar aqui pelo Emanuel. Antes, fala do nosso estúdio novo. Né? Puta, verdade, cara. Pessoal, é o seguinte, a gente tá no estúdio novo aqui com os nossos amigos da Reaprendência, uma instituição aqui da Conscienciologia. E é um estúdio que ficou muito legal, né? A gente espera que vocês gostem também. A gente tá aqui com microfones novos, uma estrutura muito melhor, inclusive, do que a gente tinha antes. Então, que seja aí um começo de uma nova jornada. As coisas vão melhorando, né? A gente sempre tá buscando melhorar, né? Exato, muito bem lembrado, Alexandre. Então é o seguinte, como que eu queria começar a proposta aqui do nosso debate? Tá começando aqui pelo nosso amigo Emanuel, aqui no sentido anti-horário. Emanuel, que nota que você dá de 0 a 10 pro filme e por quê? Dou nota 8, tá? Porque é um filme que, vamos dizer assim, a gente estava até conversando rapidamente aqui, né, um pouco antes da gravação, que realmente ele deixou muito a desejar nos efeitos especiais, né, principalmente comparado ao primeiro filme, né? Mas, assim, eu acho que em termos de diálogo, de ideias que foram... As ideias que foram dialogadas, né, entre os personagens, eu acho que foi muito mais rico e profundo comparado ao primeiro, né, na minha opinião. Então foi muito ali abordado a questão ali dos parafenômenos. Ele quer a nota. Não, mas peraí. Não, mas peraí, o Emanuel foi assim, muito sutil ao falar dos efeitos especiais, né? Não, foi bem ruim, né? Foi bem ruim. Eu quero falar sobre isso ainda. Não, cara, assim... Parafenômenos, muito processo de parafenômenos ali, da paranormalidade. Os efeitos foram bem, assim, explorados dentro da medida do possível para eles lá, né? Mas uma coisa muito forte ali que me chamou a atenção foi o processo da grupocarmalidade, né? Depois fala tudo. Grupocarmalidade. Pô, velho, já vai dar toda a sua opinião e acabou o debate. Nota, Alexandre. Nota 8, pô. Depois eu explico por quê também. Ok. Cara, eu acho que eu vou de 8 também. E depois eu explico onde eu acho que perdeu cada um ponto aí desses 10. Tá, eu vou ser o mais gente boa e eu dou um 8,5, então. 8,5. Porque eu achei também, cara, um nível de profundidade muito grande dos diálogos, do enredo, o quanto eles exploraram ali os fenômenos. Eu acho que eles capricharam nisso. Mas, cara, mas vamos falar o seguinte, cara. Eu queria começar falando desse negócio dos efeitos especiais, cara. Que, porra... Muito fraco. Cara, eu tava vendo sobre isso. Vocês sabiam que o primeiro filme, na verdade, ele foi gravado em Los Angeles mesmo, né? A pós-produção... Não foi gravada, né? A pós-produção foi feita toda em Los Angeles. O orçamento era muito maior. Então a produção, de fato, era muito mais... eu não lembro direito qual que é. Mas era algum estúdio. Esse aí eu vi que era da Star, né? Então, assim, foi patrocinado pela Ancine e tal. É um negócio completamente nacional. Inclusive, eles ainda colocaram Nosso Lar 2 por causa da apelação do primeiro, né? Como o Léo mostrou, o filme o livro Os Mensageiros. Então, em tese não tem esse subtítulo Nosso Lar 2, foi pra chamar a atenção do primeiro. Embora tenha alguns personagens realmente o fato de ter o Nosso Lar lá. Mas essa questão
de fato da produção dos efeitos especiais, a gente tem que dar um leve crédito, se bem que eu acho que a gente realmente conseguiria com pessoas assim, da internet, um efeito especial muito melhor em vários momentos, mas assim, não é a mesma produção, obviamente, os efeitos especiais do primeiro eram muito melhor, mas... Cara, deu um investimento. do jeito que você mexe com os programinhas de edição, acho que aquela volitação que eles fizeram, assim, que eu acho que foi a mais tosca do filme, eu acho que você faria melhor. Cara, talvez. Cara, Agora, disparadinho, assim, aquele negócio... o pior pra mim, teve 2 cenas de negócio de efeito especial, cara. Que a primeira é quando eles estão em volta do corpo humano ali, eles falam, caramba, olha só que legal, as estruturas do corpo humano interna, assim, e tal, e você vai ver, tem uma luzinha azulzinha, assim, eu falei, meu Deus! Dá pra ver claramente que, tipo, os atores estão se preparando pra algo que não conseguiu fazer na pós-produção ali de efeitos especiais. Então eles estão falando, olha as artérias, dá pra ver e tal, não dá pra ver absolutamente nada. E outra é quando ele, o personagem lá, esqueci o nome dele, que faz o Edson Celulari. Aniceto. Quando ele também desce lá pras camadas mais profundas lá do umbral, assim, que é uma descida constrangedora. Parece um meme, né? Só faltou a musiquinha no fundo. Aquele lugar que eles estão, que é o... Meu Deus. Tem aquela cachoeira lá. Tem a terra ao fundo, assim. Não. Não, O lugar é muito tosco. dá pra ver, Nossa. entendeu? Então, assim, a gente consegue observar que realmente a pós-produção, aí você vê quando tá o Rio de Janeiro no fundo, cara, é, assim, muito distante do primeiro filme. Então aqui a gente já lavou, já desceu, né, nesse negócio da produção, porque agora a gente vai, acho que, começar a falar de coisas mais Uma coisa que eu vi interessantes. nitidamente ali, cara, foi na hora que eles começam, não, vamos volitar, né, o personagem lá, o Aniceto, né? Aniceto. Né? Vamos volitar. Aí na hora que vai na volitação, todo mundo pensa, pô, o cara vai parecer volitando. Aí só mostra assim a primeira visão do cara. A câmera. Primeira E câmera. depois assim, eles de subindo, costas, né? assim, né? Parado. Dá pra ver que eles estão parados. Aí depois Um aparece um recorte, chroma assim, keyzinho na de nuvens assim atrás, né? Eles lá. É, Um chroma key são lá. coisas Cara, levemente Mas toscas. assim, cara, eu acho que a gente dá uma ênfase nisso porque é triste ver a riqueza da obra que eles têm pra fazer e como eles poderiam ter investido um pouco mais nisso. Poderia virar uma coisa assim mais clássica no cinema mesmo. É, mas é isso, é falta de investimento mesmo, né? De Mas pouca o- gente mas o duro, bancando. Se fosse o filme primeiro, tudo bem, se você citaria, mas a questão é que quando é um filme 2 e teve um como padrão, e você decai muito esse padrão... Os efeitos do primeiro filme são muito bons, são muito bons, são não dá bons. pra E falar. quando você cai, se regride, isso dá um choque. Fala, poxa, Se bem que assim, poucas pessoas que vão realmente ver esse filme têm esse nível de criticidade que a gente tem, né? O público, na verdade, tá mais interessado na mensagem do filme e tal, o que eu acho que realmente é o que importa. Ah, cara, hoje em dia, Não, acho mas que todo É mundo que não é um percebe. filme da Marvel, né? Você não vai lá ver pra ver, tipo, as Porque você tem ações. esses filmes como referência, Exato. né? Exato. E hoje em dia a gente tem até coisa que a gente não sabe se é verdade ou não, de tão bom que tá a Claro, tecnologia. Então a gente já vai claro. com um padrão. Mas cara, agora, olha só, falando ainda dessa questão dos efeitos especiais, mas já entrando numa questão um pouco mais profunda da mensagem do filme, assim, né? Teve algumas coisas dos efeitos especiais que foram umas boas sacadas que eles tiveram, assim. Por exemplo, os mensageiros sempre, assim, mais iluminados. E quem ainda tava ali, que não passou pela segunda morte, ainda tava ali um pouco confuso, sempre em preto e branco. Preto e branco. Eu achei isso uma sacada legal. Foi legal. sacada ótima. Uma forma de você transmitir alguma diferença por meio da imagem, né? Beleza, a gente até nas nossas experiências aí, o paradigma consciencial diz, né, que a gente tem essa diferença aí de brilho, talvez no extrafísico e tal. Mas aí é de como que eu vou transmitir isso de fato para as pessoas que estão assistindo. No cinema é bem desafiador essa fazer sacada isso. do preto e branco foi interessante. Foi uma sacada boa muito legal. da Uma ótima produção sacada. ali. É. E O personagem Isidoro, tem uma parte ali que logo quando ele morre, né? Quando ele soma. o Isidoro é o dono da... o o dono chefe ali da é o casa do Centro Espírita, né? Vocês perceberam que ele tava colorido, normal, o psicossoma dele, o espírito dele, né? Na hora de passar a porta da casa dele ali, do centro, né? Na hora que ele percebeu que ele tava... Que tinha uma coisa diferente ali, vocês perceberam que os Assim, caras, ele os caras muda. modificaram a colorização do Ele ficou corpo preto e dele. branco. ali, Ele foi exatamente. ficando preto e branco, Isso né? é E uma coisa ele foi a analisar. Porque ele falou, limitando porque a ninguém cada- me escuta, né? Que esse pessoal Ninguém não me escuta. é. né? Aí Mas quando ali viu, mostra- quando viu o funeral dele, ele ficou em Isso preto e mostra exatamente ele entrando na crise emocional ali, né? Porque ele entrou, ele Não. viu que tava todo mundo de luto. Psicose Mas o- pós-morte aquilo ali. Ele já exato. automaticamente ali pela cor. Mas né? foram inteligentes por quê? Porque se coloca ele de cara preto e branco, você ia sacar que ele tava naquele estado. E quando ele coloca ele igual a todo mundo,
Quem não sabe, fala, mas o que tá acontecendo? É Será porque que ele quando morreu? a Será cena que não? começa... Ninguém sabe que ele tá É que no quando a cena caixão. começa, ele começa falando assim, não, mas não tem sessão hoje. Hoje ninguém e o responde. pessoal E não eles estão responde. iguais. Mas eu acho que é Isso. justamente isso foi uma sacada interessante também, porque mostra assim, quer passar essa mensagem de que, ó, realmente quem morre, cara, não vê diferença nenhuma do que tá acontecendo. Às vezes a pessoa acha que ela tá realmente em vida. Sim. Isso a gente tem várias descrições aí também nos livros da Consciologia e tal, né? De que, tipo, as pessoas realmente dessomam e começam a tentar interagir com as outras e vão vendo que não tem essa resposta. Igual né? projeção, experiência fora do corpo. Às vezes você sai no teu quarto, você vê o quarto igualzinho do jeito que tá. Sem luz, sem nada. Igual. Exatamente Você igual. acha que tá tudo que você olha tá pra cama e tu se vê ali, né? Sim. Numa Tô autobilocação. fora do corpo. E aí você É. tem esse choque, né? Exatamente. Mas isso, cara, realmente, assim, essa retratação da Essa parapsicose, né? Essa transição da cor que eles fizeram foi legal, Pós cara. somática, Foi e você vê didático, que ele legal. vai também, ao mesmo tempo que vai perdendo essa cor, vai ficando preto e branco, ele vai se limitando, Exato. ao ponto que o cara não consegue nem se mexer. Isso mostra como também Exato. a mente no extrafísico. Fica tipo numa catalepsia ali, né? Ele Exato, fica na árvore ali catalepsia. parado. Eu fui assistir com um amigo que não conhece tanto assim o paradigma e ele me perguntou, pô, por que o cara tá travado na árvore? E aí E com um sanguinho na boca. e assim. me veio essa, eu falei, pô, a minha explicação foi essa. Eu falei, cara, olha só, no extrafísico, né, nas dimensões espirituais ali, uma das coisas que mais determina, e é isso que ele fala, inclusive, no negócio de atravessar a porta, de volitar, é a tua confiança num processo. De que aquilo realmente você cria a tua condição. É. Então o cara já viu que ninguém interagiu, viu que morreu e tal, o cara foi perdendo capacidade de se manifestar, né? Agora, uma coisa que eu queria voltar nessa questão do nome Nosso Lar 2, eu achei que isso foi uma sacada boa também do ponto de vista comercial pra eles. Ah, claro. Porque assim, Imagino. eles conseguiram fazer uma continuação, porque assim, o André Luiz, pra quem não sabe, ele foi um espírito comunicante que se comunicou em várias obras do Chico Xavier, né? Foram várias obras psicografadas pelo espírito de André Luiz. E eles conseguiram fazer ali um enredo, um contexto, como se fosse uma continuação do Nosso Lar mesmo. Então, o que acontece no Nosso Lar 1? Ele passa pela morte biológica, aí ele passa por todo aquele processo de ter sido um suicídio lento, daí ele vai para a baratrosfera ou para o umbral, para as regiões umbralinas, passa por todo aquele processo de entender aquilo, até ser resgatado pelo Nosso Lar, ele vai para o hospital do Nosso Lar, se recupera, é tratado lá pelos médicos e enfermeiros do Nosso Lar. Começa a se envolver nos trabalhos do Nosso Lar, né? Isso, ele começa a fazer assistência lá, até que ele termina o Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1 termina com ele bem, saudável, equilibrado. Terminou o Nosso Lar 1. O que é o Nosso Lar 2? Que isso lá no final do filme vai falar, né? O que é o Nosso Lar 2? É a jornada que o André Luiz percorreu com a primeira assistência extrafísica a um grupo evolutivo ali, que era o grupo, que é o contexto ali, que é o que é o Isidoro, as filhas dele, daí tem o Otávio lá, que é Exato. super legal de comentar também. Então tem um grupo evolutivo ali, um grupo karma ali, que é justamente esse grupo que o André Luiz está junto com o Aniceto lá, acompanhando esse E tá processo virando de assistência. mensageiro, né? Tá virando. É isso justamente o que você falou. Inclusive, a trajetória dos livros é isso mesmo. Das psicografias do André Luiz, inclusive o mensageiro, mostra justamente isso, né? Como ele vai, de fato, melhorando, né? Se desenvolvendo no extrafísico. Então é uma continuação mesmo. De fato, é uma Se continuação da tornando história. um amparador ali, né? Se tornando alguém que ampara outras pessoas ali nesse processo de recomposição grupocármica, de acertos kármicos ali, né? E do Max Mecanismo, que a gente ainda vai falar sobre isso. Cara, né? mas Como ele essa continua. retratação foi muito legal e combinou fazer uma continuação, porque fechou assim, ó, essa aqui foi a primeira experiência que eu tive fazendo uma assistência aqui junto com um ser mais evoluído ali, que é o Aniceto, né? Uhum. Sim. Vocês Apesar dele ser coadjuvante, né? André Luiz, né? Completamente. Totalmente, Ele é. é um narrador de fundo ali. Ele é um narrador, tal. ele é um contando narrador. ali de bastidores, porque na verdade na história ele era meio bastidor ali, né? Quem puxava assistência ali era o Aniceto, né? E o André Luiz, ele era um coadjuvante. E nisso eu já encaixo numa outra pergunta pra vocês. O que vocês acharam do Aniceto? Como consciência, como nível evolutivo, como orientador ali, assim, qual que é a percepção que vocês tiveram dele? Cara, olha só, eu no começo do filme tava tentando justamente mapear isso, porque, bom, aqui na Consciologia a gente tem, né, uma escala evolutiva a partir de um modelo que a gente estuda, que tem essa proposta e tal. A gente sabe que no Espiritismo tem escalas
né, semelhantes, equivalentes em algum aspecto e outras linhas também. Mas o fato é que a gente começa a buscar referências a partir de como a gente enxerga a questão evolutiva, né? E eu tava tentando identificar, assim, pô, qual talvez, né, parte da evolução... Onde ele se onde encaixa ele ali, se né? encaixa, né? A gente aqui fala da questão de um evoluciólogo. E no começo eu achei que ele fosse, né? Mas depois aí você começa a ver que ele tem, né, umas instruções de outras pessoas que estão muito mais Tem as orientadas. orações, as rezas. Só um ali pouquinho, que vou colocar faz. evoluciólogo no sentido que alguém que é um amparador Orientador que orienta evolutivo. a evolução das pessoas. Né? Exatamente, que é um que a gente considera uma pessoa Mas você muito achou que não evoluída. era por causa das orações? Não. Em nenhum momento eu acho que... Inclusive eu acho que eu quero conversar sobre isso, comentar sobre isso, que eu acho que o filme, na verdade, ele foi menos religioso do que eu imaginei que ele seria. Eu Concordo, também, concordo, concordo. isso eu aí também. também. Isso me agradou. Eles não carregaram na Sim. religiosidade. Não citou Jesus Cristo, cara, em nenhum momento. Nenhum momento foi falado de Jesus. É verdade. Sim. Não ouvi E essa no palavra. espiritismo, o Jesus Cristo é muito, Muito. venerado, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, realmente. Realmente. A um única ponto coisa que você positivo. vê eles carregando às vezes, e eu não acho que tem um problema grande também, é falar, tipo assim, as leis divinas. Não, isso Né? é Se normal. você traduz pelo que a gente chama de cosmoética, as leis cosmoéticas, leis da cosmoética, da causação. As leis universais, Ele né? tá falando isso, teve uma intervenção de cima, eles falam sobre isso, só que eles em nenhum momento falam diretamente sobre Deus e que Deus tá intervindo, ou também Jesus Sempre se qualquer referem coisa. que teve uma intervenção superior. Superior. Assim, algo superior interviu quando o cara volta ali da morte. Da né? Então, morte. foi uma interferência, mas eles nem sabem de quem que foi De essa quem interferência. foi. E de fato, então assim, eu analisando, falei, pô, talvez ele seja evoluciólogo. Mas ainda eu posso até argumentar, porque eu acho que ele não é, e de fato tem algumas pessoas ali acima dele que dão orientações pra ele e tal. O E... próprio governador do nosso lar tá acima dele. Exato. Exato. Mas agora, olha só. O que chama atenção nisso? Eu concordo que ele não é evoluciólogo, na minha visão não é. Eu acho que tem vários pontos ali que dá pra gente até aprofundar nisso. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que logo no começo do filme, eles se referem ao Aniceto como alguém que não precisa mais encarnar. renascer. É. Isso Isso aí- é o que pegou. Eu tava até. Eu queria ver se vocês iam citar isso, porque eu reparei isso no filme, mas eu não tava assim, completamente atento pra ver se eles estavam se referindo a ele Como a mesmo. gente ia fazer o episódio aqui, eu assisti o filme assim, ó, com o celular, assim, ó. Aí aconteceu uma coisa, eu já anotava, Entendi. eu não perdi um comentário, né? Isso é polêmico, né? E aí, Não, acho tipo, que isso é furo, isso é erro deles. pode ser. Porque se a gente colocasse alguém que não renasce mais, primeiro, eu não teria nem mais o corpo sutil humanoide. É. Ele seria só um corpo mental puro. E já começa por aí. Já estaria também numa Não, escala acima de. dos caras do nosso lar há muito muito tempo. Vamos contextualizar, assim, Sim. o que é a escala evolutiva da conscienciologia, então proposta pelo professor Valdo Vieira, só para o pessoal, quem não conhece, quem não tá habituado com isso, se situar, né? Então, Vamos começar pelo evoluciólogo, o orientador evolutivo. pode ser. Manda ver, então. Explica aí, assim, pro pessoal se situar, porque, assim, o orientador evolutivo é o que a gente usou como base Sim, aqui para ó, começar essa análise. Vamos dizer assim, o orientador evolutivo é aquele amparador, aquele mentor, o ser de luz, que ele já tem um nível de maturidade, ele entende evolução, ele coordena grupos evolutivos. Então ele vê quem vai renascer, aonde, de que jeito. Então ele coordena, é um líder dentro de um grupo evolutivo. Que de fato é o que o Aniceto faz no. E vocês no falaram filme. que vocês não acharam que é, mas eu achava que ele poderia ser um evoluciólogo Uhum. no sentido do filme. Agora, depois dele, a gente dá um outro salto para aquele que a gente chama de serenão, que é um ser mais evoluído que renasce, mas ele é super sereno. Ele não é mais, tem mais conflitos íntimos, ele não chora, ele não se desespera, não sente dó dos outros. E a identidade dele também não é tão É acessível anônima. quanto a do orientador Isso. para as pessoas. Em relação ao poder do próprio serenão, é muito mais avançado. O devociólogo, né, seria muito aquém, mas muito aquém mesmo. Esse serenão já seria capaz, por exemplo, de não ter mais... de ser capaz até de desmaterializar objetos, de ter um poder, uma energia E não realmente... perde a lucidez nunca. O cara. Nunca apaga. Ele vai Re- deita, ele sai do reencarna. corpo o tempo todo, de lúcido. Ele já nasce Com do lucidez. ventre da mãe com total lucidez. Essa é a lucidez, hipótese né? dos Essa é a serenões hipótese. que a gente tem aqui, né? Que É. é, considerando E um já modelo foram objetivo. identificados vários no planeta. O Valdo estimava que entre 60 e 85 serenões no planeta. Entre aqueles que estão aqui na vida humana e aqueles que estão fora. Então, o serenão é o que está mais perto de não renascer mais e é um ser, assim, de uma evolução quase no ápice. E aí parou de renascer, entra a chamada consciência livre. Essa que não renasce. Essa aqui não renasce mais. Por que ela não renasce mais? Porque aquele corpo sutil que a gente tem, que o pessoal chama de espírito, alma, perispírito, enfim, corpo astral, Psicossoma, no nosso caso. psicossoma no nosso caso, ele descarta esse corpo e ele não tem mais uma forma humanoide. Ele se manifesta apenas por um corpo mental, que não é uma bola, mas é uma espécie de, vamos dizer assim, uma Esfera massa, de um luz, ser pensante.
Só que esse ser, quando ele não renasce mais, esse corpo mental dele é muito avançado, é muito evoluído. E se manifesta em dimensões muito mais sutis. Exatamente. Talvez seja, por exemplo, uma dessa que tenha feito aquela intervenção no filme lá. Exatamente, né? exatamente. Então, mas Mas eles não se referem a Deus nisso. Não, Não, é uma legal, intervenção Legal, superior. isso é um ponto pra eles. Em todos os momentos, na verdade, eles estão falando isso, assim, tipo, é a jornada evolutiva e tal, né? Então tem pessoas à frente. Eles citam o termo evolução, Sim, evolutiva, sim. isso eu acho legal. Eles falam o tempo todo sobre a jornada. E das lembrando pessoas. que, quando a gente fala de escala evolutiva aqui, então, o que acontece? A gente vai, vida após vida, que a gente vem nascendo aqui, a gente vem amadurecendo, acumulando experiência, a gente vai sendo submetido a experiências das mais diversas possíveis. Tem vida que a gente vem como homem, vida que vem como mulher, vida que vem rico, vida que vem pobre, de todas as classes sociais e raças diferentes. Então, essas experiências diferentes, elas vão somando e você vai ganhando experiência, acumulando experiência. E então, o que é um serenão, nesse caso, que está lá no ápice do nosso modelo evolutivo? É o quê? É uma consciência mais antiga, que está há mais tempo sendo submetido a essas múltiplas vidas e vem acumulando experiência e amadurecendo. Então, já está há mais tempo aí nessa jornada do que nós, que a gente está bem longe ainda do serenão. A não ser que alguém esteja escondendo o jogo aqui. Mas, no meu caso, eu estou bem longe. Então, o que acontece? Quando a gente imagina um ser super evoluído lá na frente, é uma consciência que já está mais rodada aí na estrada dessa caminhada evolutiva, né? O próprio André Luiz, por exemplo, ele ainda estava como um aprendiz, mas futuramente, a vida após vida, ele ia chegar no nível dos mais evoluídos que estavam aparentando ali. Então todo mundo vai ser mais evoluído. E vai progredindo, né? Sim, vai progredindo. Agora, você dizer que aquele ser ali, e ele já não renasce mais, e teve cenas dele que ele fica meio emocionado, querendo chorar. Exato. Essa é a questão que eu acho que mais pegou. Porque eu ia argumentar do porquê que eu acho que ele não é um evoluciólogo. Justamente por várias imaturidades que ele demonstra, assim, de tipo apreensão com a situação, uma falta de visão de conjunto, que alguém precisa vir dar um suporte. Calma, se acalma. Isso aí, tipo, a gente sabe disso aqui. Não força a barra. Tem pessoas que precisam esperar o tempo delas pra evoluir. Isso um evoluciólogo sabe de cabo a rabo, né? Então, assim, certas reflexões que ele faz. Certas ele tava reflexões. andando, mas onde é que foi o nó que aconteceu, né? Então, assim, são imaturidades, porque quando a gente fala um cara que orienta grupos evolutivos, a gente tá falando que vem, na verdade, com um monte de outra bagagem de inteligência evolutiva que culmina naquele ponto, ao ponto do cara olhar para certas situações e já saber mapear que aquilo vai acontecer dessa forma e tal, e que, pô, o cara que é evoluciólogo, supostamente, o cara é orientador evolutivo e não sabe que ele não pode forçar a barra na evolução de alguém que tá realmente não querendo, e tem um momento que tem uma personagem, né, uma mulher que supostamente é superior nessa hierarquia evolutiva, chega pra ele e fala, você não pode forçar a barra pra quem não tá querendo ajuda agora, né? Tem um momento disso ali. Foi uma das coisas que eu notei. Então aqui. você pensa assim, pô, como é que um orientador Deixa eu até evolutivo achar não aqui sabe essa frase, disso, deixa eu né? olhar. Mas Eu será- acho que ele pode estar próximo. Mas será que não então. tem aquela questão do disfarce também? Que muitas vezes o evoluciólogo pode não se aparentar do jeito que é. Mas o disfarce pra Não. alguém... Sabe o que eu penso, pessoal? Assim, hierarquicamente evolutivo, dentro do assim. espiritismo, ali foi colocado uma visão dentro do espiritismo do que é ser ali dentro do nosso conceito, um orientador evolutivo. Então, dentro do espiritismo, da visão espírita, aquilo ali é o anisepto, né? É um orientador evolutivo dentro da visão espírita. Mas lá falou que ele não renasce mais, então por isso que Não, tudo bem. Existe deturpações, Talvez, mas cara, na visão deles, assim, A ficou gente claro sabe isso aí que talvez, às vezes, É. algumas consciências elas ficam por muito tempo, de fato, no extrafísico, né? Elas renascem depois de um bom tempo. E outra, uma coisa que eu refleti muito, assim, assistindo o filme, e isso ficou muito claro, né? A gente analisando a parte da consciologia, que, assim, quando você morre, quando a gente dessoma, enfim, não é que a gente vai descobrir toda a verdade, todo mundo que tá do outro lado sabe exatamente como funciona todo o processo. Tá vários grupos tentando entender isso e tentando colocar sua estratégia de aumentar esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o extrafísico e aqui. E esse é um grupo que talvez o cara ache que ele não precisa realmente mais renascer, mas daqui a pouco aquele paradigma vai mudando, o cara fala, não, pô, eu tenho que me tornar algo realmente sem esse corpo e tal, talvez eu precise vou voltar. Então, assim, às vezes é um grupo realmente ali do espiritismo, e isso talvez até o próprio André Luiz deve ter falado no livro, eu não li o livro Os Mensageiros, né? Mas pode ser que, na verdade, se essa história é realmente baseada no livro, e se alguém leu, comenta aí, talvez o próprio André Luiz falou isso, o cara não renasce mais, naquele paradigma o cara realmente achava que não precisava renascer. Cara, Olha olha depois só. vai se deparar ali com a situação que, eita, não, ainda preciso resolver coisa aqui, né? Só antes de você colocar a questão da oração, às vezes um próprio evoluciólogo ele pode dar a oração porque aquele grupo precisa daquilo, não que ele
Entendeu? Não, sim. Não acho Por que seja exemplo, um problema. o próprio Valdo, relação. no primeiro Profissões da Consciência, se você olhar a primeira versão, tá cheio de momentos que ele para pra fazer oração no meio. Não, eu não acho que seja um projeção. problema. Então, assim, aquele grupo ali Oração pede é isso, ele precisa. inscenizar pra, Então, mas aquele grupo pra ele, evolução. pra eles é importante, então você vai lá e faz. Você faz, né? Concordo. Esse é um ponto que você trouxe que eu achei legal, cara, que no começo do filme, logo que o Isidoro morre, tem uma fala da narração ali que existe um conhecimento imenso que faz toda a diferença, que é a consciência saber que após a morte a gente continua sendo nós mesmos. Exato. Porque Isso é a tem melhor um lance sacada. nas religiões que é como se fosse a pessoa morreu, agora virou santo. E Pô, ali no exatamente. filme retrata isso de uma forma muito bacana, né? Que a pessoa morre, ela continua sendo exatamente quem ela é. E as comunidades também. Então, isso que é o que mais a gente deve ter um ceticismo, uma criticidade essas mensagens psicografadas, entendeu? Porque eu acho que esse é a maior lição, porque se a gente dessou, morre e continua a vida lá e o grupo tá se estruturando, tentando, quer dizer, eles estão com um nível evolutivo muito semelhante a nós. Não é tudo que é falado porque é falado do extrafísico que a gente tem que tomar como verdade aqui. Claro. E daí logo na sequência eles falam uma frase que eu achei sábia, achei legal. Mas saber que a vida não acaba já não é suficiente. É preciso saber o que fazer com isso. Porra, essa é a melhor É, parte do filme. Foi, assim. foi uma frase bem impactante essa, eu achei. Porque é isso, né, cara? Tá, beleza, eu sei que não existe vida após a morte. E aí? O que você vai fazer O com que eu vou isso? fazer assim? E você vê muita Como gente. você vai usar essa informação? Esse dilema no filme eu acho que é realmente a melhor fio condutor. É as pessoas vivendo uma boa vida, às vezes, fazendo o que tem que ser feito, mas não sabe como de fato proceder quando morre. E aí entra naquele. Cara, e naquela sabe uma espiral coisa que eu ali. achei, assim, que o filme teve uma... Por parte do espiritismo ali, teve uma humildade, eu achei. Entendeu? Que, assim, são os caras ali que estão à frente dos trabalhos, em vida, na dimensão intrafísica, né? Ali, ressomados, encarnados. Quando eles morrem, eles ficam perdidos. Sim. Então, são o pessoal que tá ali no dia a dia, no trabalho, que Tá coordenando o centro teoricamente... espírita. Teoricamente, são pessoas que sabem o que acontece depois da morte, mas quando morrem ficam perdidas. E isso eu achei que o filme retrata... Isso eu achei de uma forma- espetacular também. Muita humildade. Foi uma Concordo. humildade, eu achei, Não é entendeu? nem humildade, mas isso retrata como de fato as coisas são. Porque essa ideia mais romantizada de que a pessoa, por exemplo, ela é do nosso lar. Aí ela, né, descartou o corpo, né, passou pela morte biológica, então ela vai automaticamente subir, ascensionar para o nosso lar. Não funciona assim. E aí se a gente pegar o mesmo E paralelo... também não é mérito. E isso eles deixam muito claro, não é mérito, não é o que você fez. É de fato como você está, né? Como você vai chegar no nosso lar. Teu estado mental. Você tem que Sim, chegar a partir da tua mente. Tanto é que é o que acontece justamente com o Isidoro, né? Que ele achou ali que era uma sessão espírita. Não, hoje não é dia de sessão espírita. Ele tava colorido. Na hora que ele percebe que ele morreu, que ele dessomou ali, pum, ele fica preto e branco, ele começa a entrar na crise, o emocional começa a pegar, E ele aí ele vai se Parapsicose, restringindo, né? Aí ele, aí começa a ele, entrar em parapsicose. ele começa a vibrar na dimensão da galera que não tá bem. Mas o que Tanto você que tava chegou a comentando? assediador logo em seguida, né? Exatamente. Não, eu ia comentar que... Não, mas não sei. Será que ele ficou numa parapsicose? Porque a parapsicose, ele não sabe que morreu. Ele sabe que ele morreu. Eu não sei se é parapsicose, não. Talvez não seja Não é parapsicose, não. É. Ele ficou perturbado, mas parapsicose... uma crise mesmo, né? Mas o parapsicótico, ele não sabe que ele morreu. Mas assim, Em todo momento ele sabia que ele tava morto, né? Ele viu, ele Mas sabia. aquele comecinho ali não, que é o que não, tudo justamente bem. bateu na bad Mas dele. quando Foi uma ele- parapsicose muito rápida, né, cara? Sim. É. Ali durou... Mas, Mas é um exemplo de que muitas pessoas podem ficar naquilo ali por muito tempo. Entende? sim, por Então, muito tipo tempo. assim, aquilo é um exemplo do que pode acontecer. Talvez tenha né? um termo específico pra aquela condição dele lá, né? Cara, eu lembrei de uma cena agora que é o seguinte, quando acontece isso, o pessoal vai embora da sessão espírita, dele senta no sofá e fala, cara, e agora? É, fica ali. Aí chega a esposa dele, Com a abraça a família. filha e fala assim, não, o seu pai, ele com certeza foi recebido não. por seres de luz e ele deve ter ido Não, já mas tem pra- uma coisa. Ele vê que a filha pequena repara nele. Não, mas E então, quando ela isso sai, acontece ela ao olha mesmo pra ele. tempo. Então, mas quando ele volta, parece que ele também tá esperando por essa filha pequena pra ele falar pra ela. Fala pra tua mãe que não sei o Ela quê. falou, e se o pai estiver aqui? Ela, não, ele não tá aqui, ele já Não, mas foi então, embora. só que justamente entra essa questão das pessoas acharem que morreu vira santo. Então a mãe, não, certeza que ele foi recebido de braços abertos pelos seres de luz e tal, e ele sentadinho ali assim, Sim. não, ninguém vai me É. buscar. Agora o que eu ia falar que você imagina, por exemplo, será que todo conscienciólogo acha que quando ele descartar o corpo, ele também vai rapidinho
ficar numa boa é a mesma coisa. Pois é por isso que eu falo, cara, Não, isso... eu fui amigo do Valdo. Será que o Valdo vai vir me receber? Cara, E aí? eu acho que eu vi isso o Valdo falando em algum lugar, não sei se foi numa escrita ou num vídeo, eu não lembro, eu já vi o Valdo falando isso. Ele falou assim, cara, todo conhecimento da Conscienciologia, ele serve pra você aplicar na pós de soma, assim que você morrer, o que você vai fazer com todo esse conhecimento? Então tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá entendendo e tal, serve pra quando você realmente morrer, você saber e não ter um choque de realidade, saber como é que funciona o extrafísico, e a projeção serve pra isso, pra você conseguir continuar e que não haja essas rupturas de nascimento com perda de lucidez e depois morte com desespero. Então se você perturbado na temporada, exatamente, você vem pra cá e você recupera a lucidez rápido e você dessoma e você dá continuidade rápida ao trabalho, é isso que aí fica Eu tive uma conversa uma vez com um amigo que é um projetor bem experiente, uma pessoa que tem bastante projeção, assim, facilidade pra isso, e ele foi pra Roma. E lá em Roma ele se projetou. Foi projetado de fisicamente? Ele estava em Roma. Estava em Roma. Ele estava fisicamente em viagem em Roma. E enquanto ele estava em Roma, ele se projetou lá. Ele teve uma projeção lá em Roma. E ele presenciou um soldado do Império Romano de 2000 anos atrás. Que ainda estava em parapsicose de 2000 anos atrás. Tá vendo? Então isso, para engatar nesse teu raciocínio, do porquê a importância de você morrer e já resgatar rápido a tua lucidez. Porque existem casos, e esse é um caso dentre vários que a gente já ouviu falar aqui que a gente poderia trazer, que às vezes a pessoa fica séculos, milênios em parapsicose e não percebe isso. E quanto os tempo... amparadores chegam, fulano, e a pessoa não aceita, né? Isso, o filme mostra isso, né? Tipo, várias gente, vamos aí. E os caras lá presos agora não, agora a gente tá aqui, então agora a gente vai influenciar, né? Mas eu falando outra frase legal nisso, que é o seguinte, que logo no comecinho ali aparece uma cena dos mensageiros, assim, emanando luz pelas mãos, né, jogando energia, e aí estão o pessoal lá em preto e branco. Bem didático aquilo ali, cara. E aí a pessoa fica assim, e daí a pessoa se esconde. Daí a narração fala o seguinte, o trabalho sempre está de braços abertos, mas é preciso querer ser ajudado. Daí nessa hora o pessoal vai embora, pode. E essa questão de não mudar logo após descartar o corpo, acho que o mais emblemático de tudo, um dos personagens principais, na minha opinião, que é o tal do Otávio lá, que é o médium, o sensitivo, que era pra fazer todo aquele trabalho. É a jornada dele. No filme, a jornada dele. Mas você vê, ele é um cara que energeticamente, ele tinha uma capacidade, ele tinha um poder. Ele abria não sei o que sem tocar, ele conseguia até afetar as pessoas que ele queria. Ele tinha muita força energética. Muita força mental. Muita força mental. E aí você vê um personagem desse e fala, pô, esse cara não era pra estar aí. Como é que um cara que tinha um nível de sensitividade, de paranormalidade, de repente tá no fundo do poço com o filho ali, né, ameaçando ele, a ex-esposa lá também xingando ele. Então, uma imaturidade emocional leva ele pra esse caminho. Mas aí que entra aquele ponto que a gente sempre fala, sensitividade para psiquismo não tem nada a ver com evolução. E isso ficou muito explícito lá. Exatamente. Eu sou um grande clarividente, tenho telepatia, mas e daí? Não, e olha só, às vezes, após legal. a morte, vai ser não é salvador de nada, não é salvaguarda de nada. E olha só que legal, né? Depois, ao longo do filme, vai mostrando que, na verdade, os três ali, né? Era o Isidoro, o Otávio e o outro que era o... Aquele que tinha dinheiro. posses, né? Não se lembra o nome dele. Eram os três. E eles estavam lá no nosso lar antes de renascer. Sim. E eles estavam planejando juntos essa vida. O que a gente chamava de intermissão lá, né? O contexto de intermissão deles. No período intermissivo, os três estavam no nosso lar, né? planejando a próxima vida. Então eles tinham uma programação existencial. E aí o Isidoro fala uma frase lá no... Eu anotei tudo, cara. Fiquei no filme anotando. Ótimo. Mas aí o Isidoro fala o seguinte... Eles estavam falando justamente desse processo das missões, do projeto de vida, da programação existencial. E o Isidoro fala assim: existe um obstáculo enorme para cumprir a nossa missão. Nós mesmos. Cara, é muito bom. Isso foi impressionante. E você vê que esse Otávio, ele se perdeu nele mesmo, né? Sim. Na vaidade, no centro espírita ali, ele fazendo as sessões, ele vendo as meninas olhando pra ele, aqui já pegava vaidade. E aí ele usava esse processo todo pra sedução. Ele se perdeu nisso. Essa mensagem do filme de que, tipo, cara, vir pra cá é barra, cara. É barra, é difícil, todo mundo vai ter que... Isso é um espetáculo. A gente fica com falta de lucidez, a gente se perde nas tentações aqui da vida humana e tal. E, tipo, eu acho que realmente é algo que, assim, é o que mais todo mundo passa o tempo todo. E eles... falam isso, né? Eles falam, cara, há quantas vidas eu tô tentando? Agora eu preciso ir. Eles citaram... O Otávio fala isso. Fala isso. Teve uma frase, ele falou alguma coisa assim, que é a minoria que voltam
Não falaram completista, mas a minoria que volta cumprindo a missão. Né? Que eles falam muito desse fracasso da missão, né? Teve uma frase, não lembro o detalhe, mas ele falou, a minoria que volta aqui, tipo, que consegue cumprir a missão. Isso é um ponto magnífico, porque a gente pensar que porque foi feito, foi planejado e porque vai dar certo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E a gente pode pensar até a própria Conscienciologia, por exemplo. A gente foi um grupo que se reuniu, um grupo grande, para fazer uma tarefa aqui. Quantos que eram para chegar aqui não chegaram, né? Quantos que eram para estar com a gente foram embora? E que às vezes até com razão, porque as imaturidades às vezes, né? A Conscienciologia é um desses grupos, como o grupo dele que eles estão relatando ali, que ele traz. A Conscienciologia, a comunidade conscienciológica é um grupo que a gente está tentando fazer exatamente aquilo lá, que é o intercâmbio interdimensional de uma forma contínua. Só que do nosso jeito. Pesquisa, e a forma como a gente interpreta que é a melhor forma, que é o pensamento científico. Já imaginou que quando a gente descartar o corpo, fala, pô, consegui, mas vem os amparadores e fala assim, putz. Não foi 10% que era pra ter sido. Agora a gente já tá olhando pro outro lado ali também. Pode acontecer de tudo, entendeu? É por isso que a gente tem que estar ligado, né? E esse Otávio, ele teve uma... Você vê, né? Por exemplo, ele começou a cobrar pra atender. Sim, né? sim. Ele pegava dinheiro, assim, escondido. Ele manipulava também. Ele ficava seduzindo. Falsa, cara, isso foi muito legal. Uma coisa que chamou a atenção foi a questão do dinheiro ali, a lavagem de dinheiro. Algo que acontece no espiritismo, eles mostram isso, ó. Tem gente realmente que cobra um negócio que não era pra cobrar, que é pilantra, que forja, que frauda informação. E você vê, e daí isso você é muito legal ter mostrado. É muito legal. Porque daí a gente tem um conceito na Conscienciologia que é do assediador extrafísico, né? Sim. Que daí ali no próprio espiritismo eles chamam dos obsessores, né? Mas aí você vê que, assim, existem níveis e níveis de assediadores extrafísicos, né? E o Otávio, ali no filme, ele é... Esse é um ponto que eu acho bem legal da gente entrar aqui e aprofundar, que o Otávio, ele é um assediador profissional, né? Porque, assim, com todo o conhecimento que ele tinha... Você acha que ele chega a ser mega assediador, não? Ele tem potencial de ser mega assediador se ele escalonasse. Porque ele estava numa condição lúcida do que ele sabia o que ele estava fazendo. Tá? Então, eu vou entrar nisso, só deixa eu concluir esse raciocínio. Mas, assim, ó, o Otávio, ele era um... Eu acho que não era um mega assediador, eu já vou chegar lá no porquê que eu acho isso, mas eu acho que ele era um assediador profissional. Por quê? Porque ele sabe os mecanismos de como ele tem técnica para fazer assédio. Então o que acontece? Quando ele se sente com as pessoas em dívida com ele pelo que aconteceu ali em vida, ele consegue manipular num nível muito alto. O que tá acontecendo ali na família. Então ele chega lá no ouvido da menina, começa a quase levou ao suicídio, né? Manipular ela pra se suicidar. Ela quase se suicida. O menino também. Quase ela só não se suicida porque a irmãzinha dela tem uma projeção e vê o que tá acontecendo. Só colocar aí, essa menina eu acho que é a mais avançadinha da família lá. Você vê que ela sai do corpo, lúcida, volta. Tá? Mas vai falecer depois. O cara, em frente ao cara lá. Vamos chegar nisso porque todas as crianças do filme eles colocam como sensitivas, né? Então, mas aí o Otávio, cara, por que eu não acho que ele é um mega assediador? Que daí é um outro conceito da Conscienciologia. Porque o mega assediador, eu acho que ele é uma outra estrutura. O mega assediador, ele tá numa hierarquia. Líder, né? Ele é um líder. Ele teria potencial de chegar a escalonar. O Otávio não é um mega assediador porque ele tá ali, querendo prejudicar a família. Ele tá meio sozinho. Ele não lidera outros O mega assediador, ele coordena um grupo de assediadores. Os mafiosos daqui do intrafísico, chefe de quadrilha. Isso aí é o do extrafísico. Dá pra ver que é isso. Ele tá atendendo aos próprios objetivos, mas ele não tem... né, uma organização, ele teria potencial. Muito que o mega assediador era assim, era um nível, assim, era do mesmo nível de vamos dizer assim, de atuação mesmo, extrafísica do serenão, né? Aqueles que tinham o serenão no nível mais avançado e o mega assediador do outro lado, do outro oposto, na outra moeda. O mega assediador, ele é um líder de uma baratrosfera. Ele cria karma com... Ele constrói karma ao mesmo tempo que o serenão vai limpando karma de maneira profissional. Tem um livro, pessoal, vai fazendo o oposto. Tem um livro que eu recomendo aqui. Rubens... Deixa eu ver o nome aqui pra mostrar pra vocês. Agora... só uma coisa. Agora, dentro quanto você acha a história do Otávio, a gente pode dizer o seguinte, que ele renasceu numa família, onde todos daquela família eram pra trabalhar no centro. Ele caiu fora da família antes. Ninguém da família trabalhou. Já foi um pequeno descompasso. Sim. Aí lá, ele já estava contraditório lá da própria caridade. Lá ele não gostava, ficar reclamando, não tem nada para dar. Reclamando de tudo. Aí ele começou a sair com as meninas, pegou uma lá, engravidou, pegou ela, caiu fora. Tratava mal o filho, pelo visto tratava mal a esposa. Então, acho que o principal ponto de desvio foi
Foi o trabalho que ele não fez e as emoções Que que corromperam, corromperam ele, né? Ó, esse livro aqui, ó, Diálogo com um Executor. Esse livro aqui eu recomendo, Eu vou mostrar até lá. pra vocês aqui eu recomendo, mas eu vou recomendar pro pessoal aqui. Quem quiser ler esse livro, e também tem audiolivro dele no YouTube ali pra assistir. Isso aqui é um livro, pessoal, que é pesadíssimo. O que é esse executor? É um assediador extrafísico especialista em executar consciências intrafísicas. Matar Os outros. E aqui mostra a fundo como que ele fazia isso, as técnicas que ele usava pra fazer isso. E ele mostra Mas é na um baratrosfera... ex-assediador, ele não é mais. O que acontece no Isso é livro? psicografado. Eu vou passar mais ou menos um enredo aqui. Então, o que acontece? Esse executor, ele é um cara que... Um cara normal, vivia, daí ele tava dirigindo, teve um acidente e morreu. E aí acontece todo um enredo lá que ele fica... Tinha um amigo dele que fica com a esposa dele, daí ele começa a ficar com muita raiva daquilo e ele começa a virar um assediador da família ali. E é interessante que, assim, no primeiro momento, ele consegue ir pra uma comunidade tipo uma Nosso Lar, ele é recuperado, ele começa a ficar bem, aí os mensageiros lá falam assim, cara, você tá indo bem, a gente vai deixar você visitar a tua família. Quando ele faz essa visita pra família, ele vê que o amigo dele tá casado com a esposa dele, e aquilo desestabiliza ele totalmente, Recaída, né? e ele tem aquela recaída, e ele vai tão a fundo nesse negócio dessa perturbação, que ele vai para as coisas mais sombrias que tem dentro da baratrosfera lá, ele vira um executor, só que quando tá lá embaixo, no fundo do poço, mostra essa hierarquia do mega assediador, como é que funciona. Então ele mostra como que funciona essa hierarquia da liderança do mega assediador Ele na não era um, baratrosfera. mas ele foi do que ele viu. Ele serviu a um mega assediador, entendi. e ele mostra como que foi isso. Nossa, que interessante, né? Cara, é um livraço, mas assim, E ele tem que ter usou- estômago. e ele Tem que ter estômago. Ele usou isso pra tentar justamente matar o amigo que tava com a... Cara, é uma baita de uma história, assim. Só que daí o que acontece? Ele é contratado, vamos colocar assim, pra executar um médium, que é o cara que psicografou. Ah, Então, quando ele chega pra executar aquele médium, ele vê que é a única pessoa que ele não consegue executar. E aí ele fala, cara, o que esse cara tem de diferente? E ele fica lá anos tentando executar, aquele cara não consegue, de repente o cara consegue resgatar ele, consegue mostrar, faz assistência. e faz a virada, caminha, faz assistência, e depois esse cara, descreve Dita isso tudo. ele aí. descreve toda Isso é essa legal. história até chegar a trabalhar com esse médium, entendeu? Então é bem interessante. Agora, esse caso que você contou também acontece no filme, né? De o cara que tá bem lá e tal, ele vai lá visitar a família. Eu esqueci o nome dele, eu não sim. lembro. É, aquele E aí ele fala assim, ó, não vai. Me E aí vai lá parece- o Otávio assediar e fala, ó, Me- ele que te matou. teu Me irmão. parece, por alguns livros que eu li, que isso é assim, ó, a pessoa ela vai se recuperar numa Era um dos comunidade mensageiros, astrofísica. né? Era um dos mensageiros que recaiu, né? Isso. É. Que é quem tá realmente mais na dúvida ali o tempo todo, né? Ele Não tá consegue, meio não consegue assim. a questão das atravessar portas a da porta, parede, o fica cara meio não assim, pô, consegue. eu não- Era eu mais assim, era mais, É, o mais assim, fora da lucidez, né? que Do tava grupo ali. Né? agregando. Fala já, só o nome entrando do ainda. ator, que é Fábio Lagman, não falando do personagem. Mas enfim, aquele personagem que quando ele volta e vê o irmão que envenenou ele, Isso. ele fica Cara, revoltado. mas isso foi um arco super legal dentro do filme também. Foi, O cara sim. foi lá pro fundo do poço, foi pra baratrosfera, daí na hora que o Otávio vem falar com ele, ele já consegue... Ele recupera a lucidez por ver o Otávio, né? Cara, muito legal. Essa parte foi bacana também. É. Não, O que mostra que o pensamento de fato é poder. Se você cair, abaixar o nível das emoções, se você. Não importa onde você tá. Você vai se conectar com aquele padrão Exato. que você estava. Isso, Padrão isso mostra pensênico, muito né? bem no filme, que a gente chama de pensene aqui, Pensene. pensamento, sentimento e energia. Isso é a forma básica de manifestar em qualquer dimensão, inclusive aqui. Só que aqui a gente tem a matéria que prende a gente nessa dimensão material. Mas no extrafísico, nas dimensões espirituais, esses pensamentos, sentimentos e energias, eles vão determinar onde você, em qual Isso. padrão de dimensão você vibra. Mas não tem uma estabilidade. Se Não você tem. derrapar, Você vai para aquele pro padrão. buraco, é. Então você sintoniza como se fosse um rádio, né? Você faz o dial ali e aí você realmente sintoniza com aquela dimensão. Se eu comecei a pensar mal, sentir mal, que é o que a maioria das pessoas acabam caindo em umbral, baratrosfera, por se sentir mal, por pensar mal dos outros, ter mágoa, por culpa, mágoa, todas essas questões culpa, emocionais. todas essas né? coisas. E aí no filme mostra várias pessoas por diferentes motivos chegando na baratrosfera, né? Cara, e olha só que legal isso aqui, ó. Que foi uma das frases que falaram ali, né? Que no mundo espiritual, a lei de causa e efeito tem sua própria inteligência. O tiro acerta quem puxa o gatilho. Que foi aquela cena do filho, né? que o filho puxa a arma, daí todo mundo fica, cara, não faça isso. Mas eles não interferem. Tipo Não assim, interferem. cara, não faz isso. Vai dar muito ruim. E ele tá ali quase puxando o gatilho, Ele puxa o gatilho. daí ele, pum, atira, daí o tiro vai nele mesmo.
Daí eles falam essa frase que o tiro acerta quem puxa o gatilho. É isso, você pensa assim, não é... A gente tenta entender como isso funciona, e não é tipo uma mágica, né? O tiro vai lá e na verdade... Não, na verdade é aquilo que quando você tá desejando alguma coisa pra outra pessoa, você tá tendo que fazer essa interpretação do que é aquele mal, logo você reverbera, sente aquele mal. Aquilo foi Eu quase uma imagino como eu vou te dar metáfora, um né? tiro, exatamente, é uma Aquilo foi uma metáfora. metáfora, né? Simbólico, Eu vou te né? dar um Revólver, né? tiro, eu tô desejando o teu mal, eu automaticamente fico mal, porque aquilo te corrompe, entendeu? Uma coisa que eu achei legal que dá pra dar um paralelo assim é que é o seguinte, aqui a diferença da dimensão física com a dimensão extrafísica, com as dimensões, né, além da matéria, é assim, que a lei de causa e efeito tem momentos distintos. Então, se você olhar na matéria aqui, a pessoa pode fazer um ato de corrupção, ela pode fazer uma coisa super negativa, mas não vai na hora pra ela. Aquilo pode levar um tempo pra ela colher os frutos daquele ato que ela teve. Na dimensão extrafísica, não. Você pensou mal lá do teu irmão que fez mal pra você, instantaneamente Instantâneo. você tem conexão com Por aquilo. isso que a gente tem que aprender aqui a o lidar tempo, com isso aqui. O tempo aqui é muito mais elástico, né? No extrafísico, não. Instantâneo, né? E esse filho do Otávio, vocês lembram da cena que o Otávio fica... Eles não falam quanto tempo ele fica lá na baratrosfera, lá sofrendo, né? Encolhido lá em posição fetal, daí daqui a pouco ele solta alguma coisa pedindo perdão, alguma coisa assim, né? E aí essa é a brecha pra eles irem lá e resgatarem o Otávio. No Daí primeiro filme já mostra isso acontecendo, né? É. Em Baratrosfera. E aí o que acontece? Eles olham pro lado, tá o filho do Otávio. E aí o mensageiro pega e também estende a mão pro filho do Otávio, ele olha, vira. Ele não aceita ajuda, né? E agora, esse lance do filho do Otávio é legal também, que mostra a questão de karma, né? Você vê que logo no começo do filme, quando mostra que o Otávio tá no umbral, ali na baratrosfera, e chega a esposa dele e fala, meu filho, ele porque eu não queria essa relação sexual, você me forçou. Sim. E aí depois fala que aquele garoto, era uma vida acidente. complicada, exatamente, era uma relação kármica Do passado. complicada do passado, do Otávio, Que não era o momento. que não era o momento, e por ter sido um abuso, qualquer coisa assim do tipo ali, ele aproveitou a situação. Então isso mostra que gravidez não planejada, né? Existe, Gravidez, essas coisas de assédio, né? Assédio literalmente, né? Estupro, qualquer coisa do tipo de violência sexual, se dá fruto ali, geralmente é um assediador que tá por perto, uma consciência. E isso eu achei muito interessante que mostrou. E dito e feito, eles tiveram problemas na vida, não souberam lidar com aquilo. E depois Os três após a morte estavam ali perturbados, um agredindo o outro. Um agredindo o outro. Então aquilo. E a esposa dele era de nosso lar também, né? No final ela tá Também. em nosso lar. Elas estavam dentro da A orientação gente evolutiva do precisa cara falar ali. desse plot twist, que e é a esposa do sensacional. médico. A esposa do Mostrando que, ó, nenhum projeto tem só plano A, que as esposas tocaram o projeto no fim. Então não foi um fracasso, né? Eu achei muito legal isso, né? Porque estavam lá as três. Aí falando, e agora? Aí eles vão mostrando aquelas cenas, né? Deles se preparando e tal, ali antes de nascer. E aí estavam lá as esposas, que elas também eram um plano B pra tocar o projeto, que é o que acontece, né? E que o Isidoro, né? Ele fazia parte do plano B enquanto consex amparadora, né? O guia ali dentro do centro, né? E aí as mulheres tocando, né? No final do filme aparece isso, Isso, né? A mulher, esse traço feminino sente mais. Eles falam isso, né? A mulher, ela sente mais, né? O amor ali, a questão é muito presente. Eles falam muito de amor o tempo todo no filme. Falam, o tempo todo. E isso é um ponto positivo, né? Pra caramba. Mas se a gente colocar o amor por fraternidade, faz mais sentido ainda. Ah, sim. Porque, que nem falam dele, né? O Isidoro tava lá falando, no centro, aquelas palavras todas, mas ainda falaram, mas você falou vazio de amor, quer dizer. Exato. Ele não tinha fraternidade. Ele tava ali só falando, mas era Palavra meio da boca por pra palavra. fora. E ela ia aprendendo o com o puxão cara, de orelha, né? né? Que ela deu nele também, falando disso. Pô, Fama, ela fala muito da fama. Ó, você quer o quê? Ter fama em cima disso? Você falando isso, você quer alcançar fama, né? e ela também dá um puxão de orelha falando assim, pô, cadê todo aquele amor que você fala nas suas palestras? O que tá Na tua acontecendo vida na tua pessoal vida pessoal aqui. dentro de casa? Você não demonstra? Assim, brigando com o filho, né? Você não vai comer, né? Sendo muito E aí rígido, depois né? ele Deve ser mais volta como pra que a gente ela e imagina, fala assim, cara. pô, no final das contas, quem conseguiu assimilar essas informações foi ela. Foi ela. Deve E ser mais essa comum que a gente cena, imagina. com certeza. E essa cena é muito legal, tipo, legal, né? Ilustrativa. Mostra assim, pô, tu não vai agradecer, né, a tua comida pro menino? Ele fala, não, mas eu agradeci na minha mente, né?
Tipo, de fato, realmente aí por uma rigidez do que é a tradição, né? O ritual ali, ele pune o filho de uma maneira, mostra assim, tipo, como que também às vezes a gente nem pensa direito pra seguir alguma regra, alguma... Se você observar a cena, o garoto, ele talvez não tenha falado porque ele tava realmente faminto. Todo mundo falou que ele queria abrir logo, ele queria comer, ele tava com fome. E aí você fala, pô, mas você não agradeceu, eu não ouvi tua voz agradecendo aí. Então, quer dizer, usa um contexto completamente banal pra punir e não ter essa fraternidade que ele falava tanto. Exato. Então, essa incoerência, acho que é o principal ponto. E aí, aqui vale aquela frase do Jung lá, que você pode estudar tudo que você quiser, mas ao tocar uma alma humana... só seja outra alma, né? Porque o que adianta a pessoa, por exemplo, até estudar a própria conscienciologia? Aí você vai ver a pessoa... É um carrasco. Você vai ver como é que a pessoa age. Não importa a teoria que ela tem. O nível de fraternidade da pessoa, às vezes, é baixíssimo, é quase nulo. Então, o que tá adiantando a Não conscienciologia? adianta você saber o que é max fraternidade, você saber o que é assistência e você tá ali... Puxando tipo, o tapete do coleguinha. É. Ali, entendeu? Então, de fato. E isso eu acho que mostra muito interessante como as mulheres, assim, estavam lá o tempo todo. Aí você vê, tem o cara lá que ele nunca chega de fato, né? Aí quem é a mulher que vai falar fazer doação e tal. Que eu esqueci o nome, eu não me lembro o nome de ninguém do filme, praticamente. Mas ela até O personagem que é o terceiro, né? Que nem chega Então, no centro espírita. Aí, quando tiram ele do corpo, que ele vai pro nosso lar, ele fala, então é. eu vou morrer, não. Eu vou doar, vamos negociar. Eu dou, eu nunca doei, entendeu? Essa ainda- cena é legal pra caramba, É. essa cena. Mas mesmo é aí que entra um conceito da conscienciologia que chama de moratória existencial, porque ele ia, de fato, morrer, ele ia descartar o corpo dele, e aí que a gente falou que ninguém sabe o porquê, mas ele não morreu, ele teve alguns anos de sobrevida. E nesses anos deu a entender que ele ajudou o centro, as pessoas que estavam ali. Então, na hora do desespero, na hora do vamos ver, ele teve medo de morrer, né? Acabou ganhando uma sobrevida. E o exemplo da mulher não tinha sido útil. Não, mas tinha uma ali razão foi. de ser ali. Tanto que houve essa intervenção divina que eles chamaram, né, lá. Teve aquele processo ali extrafísico, energético Então, ali. mas que essa é a fez- moratória. Você ganha um tempo a mais de vida que você não deveria Exatamente, ter exatamente. para cumprir algo. E Realmente tinha lógica, assim, Tinha. até do que o cara, o Aniceto já estava pensando ali, né? De querer colocar o cara ali adiando o Essa processo cena ali é dele, né? muito legal. A gente precisa comentar sobre essa cena, que é esse momento ali pré... ótimo. Só deixa eu comentar um negócio aqui rapidinho, é que eu... Deixa eu ser o próximo assunto que a gente vai falar, né? Que é... Das porque, projeções, assim, né? ó, o que acontece aqui, né? A gente vai mostrar aqui pra câmera, que esse é o livro do... Foi o primeiro aí, o termo projeciologia foi proposto aqui nesse livro, né? E aí sempre retratado aqui, né? O corpo físico com o corpo extrafísico ali na projeção e o cordão de prata ligando os dois corpos. Isso foi Apareceu uma coisa muito que no filme. apareceu bastante no filme, achei Muito bem... didático. Aí como vocês falaram da projeção do cara, que eu também não lembro o nome dele lá, quando ele tava lá no nosso lar olhando bigode, a terra né? lá, com aquele efeito especial tenebroso. Mas ali ele tá com o cordãozinho de prata saindo e Mal aparece... feitinho também, né? Aparece o cordão de prata indo lá pra terra, né? Então eles retrataram isso de uma forma bem legal, eu achei. Inclusive, é também. A nessa... menininha também, né? Na com o cordão de menininha, prata. nessa cena que eu ia comentar, que foi muito legal, porque mostra essa questão da morte, de fato, que eles estão indo lá pra ajudar o cara a, de fato, dessomar, fazer a primeira dessoma. Aí eles estão lá, e aí aquele né, integrante lá dos mensageiros fala, pô, mas eu não quero ajudar, tô me sentindo matando o cara. E aí vem o Aniceto e fala... E que é isso que é amparador, técnico de primeira dessoma. Ele fala, não, ó, você quer que o cara fique lá, né, agonizando, depois vem os outros consciências aqui e suga, vampirizar. Ele falou isso, a gente tá ajudando o cara. E aí eles começam uma técnica lá pra realmente Agora, gente, quebrar o cordão de prata do cara. Uma coisa que eu né? achei interessante é o seguinte, eu posso estar sendo talvez ignorante na questão do espiritismo, mas eu vi alguns trechos, se eu não me engano, do Valdo falar que no espiritismo o pessoal ignorava um pouco a questão da experiência fora do corpo, até evitava falar sobre, né, nos centros espíritas, a questão da projeção consciente. Não tinha tanta né, não dava tanta Talvez ênfase. agora nessa geração atual, nesse filme agora, o pessoal parece que tá começando a trabalhar uma forma diferente, porque isso foi super abordado dentro do Não, filme. muito, né? O tempo vê todo você quase vê lá todo o cordãozinho tempo, de prata, as pessoas saindo do experiência corpo. O espiritismo Como é que é eles isso, chamam cara? de desdobramento, né? É. E realmente me parece Evita que eles estão mais avançando abertos nisso, para, né? Porque teve uma cena do início do filme também que eles falaram assim, que
todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Muito legal. Quando eu vi isso, falei, pô, bola dentro, excelente. E aí ele mostra, inclusive, aquele efeito também tenebroso, mas as casas, os cordãozinhos de prata, saindo. em todas as casas, alguém tava fora do corpo. Só que assim, Isso, ele fala que o mundo espiritual fica, né, cheio... durante a noite é mais ativo. ativa, mas aí, claro, eles não fazem o contraponto, porque a gente sempre comenta que se todo mundo sai do corpo todas as noites e você ensinar as pessoas a terem lucidez, não precisa mais da casa espírita, não precisa mais do médium, acabou o intermediário. Você tem as suas experiências no Sim, extrafísico. mas deles mostrarem, falarem isso, que tem projeção todas as noites, eu achei assim, Cara, espetacular. Isso eu acho que assim, por isso que eu falei, eu dou uma nota altíssima pro filme no 8, ele perdeu alguns pontos aí, mas a questão do universalismo que o filme traz, e eles falam abertamente de universalismo, falam, ó, cada hora um vai ser de um Eles um falaram, Deus jeito. não tem religião. Deus tem religião. Eles falaram isso O aí. Deus está, né? Eles falam, Deus está onde tem um ato de bondade, Isso. né? E eram duas coisas faladas, onde tem uma boa intenção, um ato de bondade, uma coisa assim. É. Então, tipo, isso mostra realmente que pouco importa a tua religião, né? O que importa é realmente a verdadeira intenção que você tá fazendo as coisas e a tua experiência ali, que em tese isso Vocês estaria perceberam presente. que tinha ali, eu acho que foi mais no final do filme, né, que foi colocado isso, né? Vocês perceberam que nos terraços, né, dos prédios ali, tinham outras consciências ali, espíritos de outro, parecia ser de outras linhas ali. Ah, né? isso eu não reparei. Sim. Tanto que tinha uma consciência aparentemente feminina, que tinha um processo ali de um véu, né? Não sei se era... Ah, que dentro do- legal eles fizeram isso. Tinha também não sei como é que chama, parece aquelas vestimentas hindus ou romanas, né? No outro lado do terraço, né? Ou seja, ali, processo de, talvez, mentores de algumas consciências que estavam ali, né? Pessoas mesmo, físicas, né? Eu achei isso interessante. Muito legal, eu não tinha Mas eu queria reparado. trazer um ponto aqui, que é o seguinte, que isso me refletiu no final do filme, né? Na cena no final, todo mundo se reúne ali, né? O governador, o Aniceto. E o que me passou ali de ideia é que o Aniceto, né? A gente estava até dialogando sobre essa questão dele ser ou não. Eu acho que na visão espírita ali, e pelo que eu entendi, ele era uma espécie, talvez não na mesma visão do paradigma consciencial, da conscienciologia, mas uma visão ali de orientador daquele grupo. Sim. Era um orientador evolutivo dentro daquele contexto evolutivo daquelas consciências. Então ele liderava aquele grupo. É tanto que ele mesmo ali encaminhava o renascimento de cada um deles ali. E no final tava todo mundo junto. Então, o que é que vocês acham dessa questão dele ser ali o líder, o orientador daquele grupo ali, né? Ele tinha Um papel nisso aí. papel ali de orientação, mas ele estava o tempo todo recebendo orientações de gente Sim, mais superior, avançada. né? Então ele estava recebendo orientação do ministro, a ministra também fala algumas coisas para ele, né? Eu até anotei uma frase aqui para falar que ela fala assim, né? Só vale a pena interferir aonde tem possibilidade de retratação. Importante saber aonde as linhas se desataram. Então, e só depois que ela fala isso que ele fala, cara, onde que desatou? E aí ele começa a revisitar tudo o que aconteceu até encontrar o momento que o Isidoro e o Otávio começaram a ter divergências ali no centro espírita. Ele era um líder do grupo. mas, assim, cara, não era um mas, orientador como a gente conhece Ele dentro tava, do paradigma exatamente, aqui, mas ele era um estava líder responsável por do uma grupo. pequena parcela de pessoas que tinham um projeto. Isso ficou claro, entendeu? O evoluciólogo, da forma que a gente entende, ele faz diferente. esse tipo de orientação com um grupo de Muito maior, né? muito maior de gente, né? Talvez fossem essas pessoas que Aí ele estavam aconselhando ele. Ali foi, eu Talvez- acho que uma amostra, talvez, né? talvez o ministro ali, É. talvez o ministro tenha a Sim, ministra, sim. porque daí que acontece? A ministra orienta ele orienta um grupo pequeno, talvez ela oriente vários grupos pequenos. Exato. A gente Exatamente. sabe que é assim que Exatamente. funciona mesmo. Então talvez ela seja ali um evoluciólogo. Sim. Vamos colocar. Agora, uma cena emblemática dentro desse processo, quando ele foi revisitar onde é que os pontos se partiram, né? Desataram. Desataram que quando tá os três se reunindo fisicamente, né? E ele fica andando em Nossa, volta, sim. assim, ó. Eles se dão a Que mão legal pela essa primeira cena. vez. E ele fica assim muito... Analisando, né? Que tá tudo certo, vai desandar, não vai. Quer dizer, e muitas vezes a gente pode não se dar conta, mas a pessoa vem fazer uma palestra aqui, ou a gente vai fazer um evento onde a gente se reúne. Às vezes, pela primeira vez, com aquelas certas pessoas que é do nosso passado, desamparadores ficam, né? Não é uma coisa assim, mas fica, né? De olho, né? E agora vai rolar. Vão os se caras- bater de novo, vão se estranhar.
Cara, Né, que- essa cena eu então- acho que é uma das melhores do filme mesmo. É muito impressionante ele rodando e analisando. Rodando, o grupo. analisando, né? Andando em Não, volta. e depois, detalhe que eles. E fazendo isso à parece que distância, né? E parece que tudo some. Não, parece não, tudo sumiu. E ele se viu em nosso lar, com os 3 ali, fisicamente. Cara, muito legal. Então, tipo, ele se Aquela transportou pra extrafísica. Não, esse cara, ele é avançadinho, cara. Porque É você pega avançado. assim, ó, por exemplo, aquela hora Não, que... pra não renascer mais. né? Aquela hora, É. aquela hora que ele tá com os mensageiros na frente dele, daí ele meio que se projeta ali pra Ah, dentro sim. da casa pra fazer, Tipo, né? se fosse uma Tipo bilocação, uma né? bilocação, né? É. Então tem alguns fenômenos legais. Então, mas veja, eu acho que se for pra falar de evoluciólogo, eu acho que ele tá ali treinando pra ser um evoluciólogo, vamos Poderia colocar. ser. Mas da forma que a gente entende na Conscienciologia, pra pessoa não renascer mais, é muito Ah, não, mais aí na frente. esquece, sim, esquece. E ele já Seria acima do demonstraria governador. aquelas imaturidades, aquelas Aquelas emocionalismo, hesitações, né? hesitações e inquietações mesmo. Porque eu imagino que tá muito longe do serenão. O cara que completamente sereno, ele tinha angústias, ele tinha Que a frustrações, gente tem que entender ali que preocupações. era uma visão ali, o que a gente estuda hoje dentro de processo de planejamento, intermissão, encaminhamento da ressoma, né? O que a gente estuda hoje nesse processo ali, a gente viu uma visão espírita do processo, de como é que funciona ali a liderança, coordenação. Mas que parece muito realista, porque assim, se a gente analisar É bem. como funciona dentro do espiritismo, na visão deles lá, né? Não, mas até na nossa própria a gente pode analisar assim, porque o amparador. Quantas pessoas que a gente até citei aqui, que era pra chegar no nosso grupo, de repente os amparadores vê a pessoa chegando num evento, num curso, e de repente vê a pessoa, sei lá, por algum motivo, Dá uma a desviada, pessoa, né? que a pessoa cai fora, falando, não é aqui o amparador, né? Pode falar assim, ó, pode até ter inspiração, meu amigo, volta lá, ó, é bom, fica, né? Mas a pessoa não quer saber, cai fora e o amparador fica, putz, e agora? Essa pessoa era uma peça fundamental do trabalho, não tá Cara, mais aqui. outra coisa legal que é retratado no filme, a gente já comentou um pouco sobre isso, que o desafio, o que desvia a pessoa dos seus projetos é ela mesma, né? E aí eu vi aqui que eu escrevi que quando o Otávio aparece lá depois que ele se recuperou e tudo mais, sai da baratrosfera, aí ele narra também, né, que aplaudimos o Otávio por vencer a si mesmo. Então é legal também a forma que eles retratam da autorresponsabilidade evolutiva, né? Porque dentro dos processos religiosos é muito comum da pessoa estar pedindo, terceirizando, né, pedindo que esses processos venham de alguém superior, que venha do médium, que venha do orientador, que venha da liderança religiosa. Mas aqui eles colocam muito como uma responsabilidade íntima mesmo, de você se curar, de você cuidar da tua intencionalidade, cuidar de ajudar os outros, fazer assistência para os outros. Então eles retratam isso de uma forma bem legal também. Nossa, sim, cara. Esse aspecto realmente eu achei que o filme ele foi bem divergente do espiritismo, assim, muito dogmático, assim, que eu conheço, sabe? Mais que eu radical, conheci. né? Tipo assim, eles realmente retratam com uma fluidez de pensamento, de ideia, E eles não colocam o universalismo. médium num pedestal no Não, filme. nada isso é que é disso. ótimo. Isso que é ótimo. E Porque mostra a que minha realmente tem família coisa também pra toda frente, vem do evolutiva. espiritismo, né? E do espiritismo que eu conheci também, cara. O médium é uma figura. No filme eles, tipo, tanto faz se o cara é médium ou não. O que Isso, às importa vezes é o até nível, a problemático, intencionalidade. Às vezes até é problemático. exato, É o caso sim. do Otávio, né? Ele é um médico Então essa problemático. linha, e essa linha do espiritismo que produziu o filme talvez seja até criticada pelas linhas um pouquinho mais radicais. Ortodoxas. né, É do impossível, espiritismo. né? É, É dentro impossível. da própria Conscienciologia. Tem muita gente que exalta a figura do Epicom, por exemplo, como se fosse alguém assim, excepcional. E quando, na verdade, você vai ver a realidade daquela pessoa. Entendeu? tem os seus lados obscuros, tem os tá seus tudo- problemas. Mas suas- quando a pessoa tem essa visão de certa idolatria ou de achar que aquilo é o máximo, entendeu? E muitas vezes a pessoa tá melhor do que aquele cara que ele admira e, na verdade, ela nem se dá conta disso. Então, Sim. uma questão realmente. A gente falou, parapsiquismo, sensitividade não é sinônimo de evolução. Isso é um ponto. Tanto que quando os 3 falaram, vamos preparar a vida, eu achei que os 3 iam ser médiums. Eu me surpreendi e falei, peraí, mas médium é só um? O outro é o dono da casa, o outro é o financiador, quer dizer, cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. E não quer dizer que o cara que era sensitivo era o mais evoluído. Entendeu? Exatamente, né? E E de fato não era. de né? fato foi o que Quem tinha mais mais deu problema. problemático, entendeu? Que não conseguiu lidar com essas questões. E é né? quando você vê sensitivos dentro e fora da Conscienciologia brigando entre si, criando certas interprisões. Isso mostra que é todo mundo humano todo e tá, mundo humano. tá na mesma brincadeira. Status não quer dizer nada. Temos que falar de um outro assunto. Da menininha lá, cara, da filha mais nova. Ah, É sim. avançadinha, é avançadinha. Na Cara, a minha menina é opinião, boa. Ela,
E você vê, né, cara, uma coisa que é muito comentado, assim, dentro das linhas que estudam aí parapsiquismo, espiritualidade, que as crianças, elas já têm uma facilidade natural de ter acesso, né, a multidimensionalidade, Mais a ter fresquinho, fenômenos, no tá mais fresco, intrafísico, né? que isso dura, em média, até os 7 anos de idade, né, então, provavelmente essa menina devia ter mais ou menos isso ali no filme, 6, né, 7. 6, 7 anos. É. E ela vê o pai ali. São várias cenas legais que tem dela, né? Porque quando ela tá saindo do velório, daí o pai tá entrando e tá ficando preto e branco, ela já pega e olha, assim, Ela já vê olha, ele. e Ela já é a primeira olha que sem percebe. desespero, com tranquilidade, que você já vê que a menina, pô, Exatamente. a menina olha, ela, tipo, disfarça. Ela não se assusta, Não se assusta. ela não se desespera, ela não fala o que pra já mãe. mostra que ela Você vê assim que ela tá controlando a informação que ela tá vendo, fala, pô, como é que eu vou usar essa informação? Exato, e com cautela, com E na mesa ali, pergunta. o pai, tipo, pedindo pra falar, e ela, mas mãe, e será que ele tá bem mesmo? O que você acha? Né, tipo, pô, Tipo, não só tô vendo ele ali, ó o desespero, discernimento, blá, 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 ó o blá. discernimento de uma menina de 7 anos pra pensar um negócio desse. Sim. Mas e se ele não tiver do jeito que você tá pensando? O que você acha? Né? E depois é ela que sai do corpo e Forma ela lúcida enfrenta e o lúcida, assediador, viu? cara. Enfrenta, espanta o assediador. Ela que vê o assediador levando a irmã dela ao suicídio e daí acorda e vai Não, não. ajudar a irmã. Não, tem um detalhe mais importante que passou batido pra maioria, que é o seguinte: ela sai do corpo e fala, não dá ouvido pra ele. Tipo, confronta o assediador. Aí a irmã vai no banheiro pra pegar lá o negócio, ela volta pro corpo. Aí olha o detalhe: o Otávio lá, ele passa perto do corpo dela, ele pega Dá a perna uma dela e puxada, chacoalha. é. Pra ver, tipo assim, se ela não veio acordar e fazer alguma coisa. Ele chacoalhou ela. Ah, ela tá dormindo, ela perdeu a lucidez. E aí foi pra completar o serviço. Aí na hora certa a irmã foi lá e levanta. Porque se fosse uma criança impressionável, né, o ser extrafísico consegue se mexer na perna dela, né? Ai, né, me solta. É. E acordar Ela desesperada. queria ver se o cara. Então, E o cara ia ela- ver se E você se vê tava como esse lá. Otávio ele é um assediador profissional, cara. Ele sabe o que tá fazendo. Não, mas ela não se... Ela fingiu que tava dormindo, justamente pra ele achar que ela não tava Essa eu lúcida. não tinha pego, cara. É, também não. Eu não tinha sacado que era Ele, isso, mas aí faz porque sentido. como ele tinha a questão da energia muito bem, ele realmente pega o pé dela assim e chacoalha pra testar se ela não tava acordada. Ela finge que tava dormindo, pra quando ele for lá, na hora certa ela chega No ato. no né? ato e a irmã Essa E a questão irmã do- na hora, né, dá um abraço e fala, você me salvou. Então, tá com saudade do papai e tal. Então, Essa questão dos efeitos físicos, né? Vocês falaram aí, né? O fato dele ter essa facilidade de mexer a perna da menina, o cara lá, o Aniceto, naquele Abrir a momento de abrir a porta. porta. Vocês não acham que aquilo ali... Porque isso aí eu já estudei, já li alguma coisa sobre o assunto, que ali é uma casa que tem crianças. E tem muito do processo de Poltergeist, por exemplo, né? É muito no caso, são assediadores ali, os espíritos ali que se utilizam da energia que está impregnada dentro do ambiente, né? De consciências mais ali, né? No caso, pessoas ali que estão mais predispostas energeticamente falando. Então ali era uma casa de crianças também, 2 ou 3 crianças ali, né? Então ali praticamente eles estavam 3, se né? aproveitando da energia Mas também eu acho ali, que né? não era, não. Você não acha Porque que tinha não. um processo ali de porque se olhar o próprio... manipulação energética por parte Não, mas era deles? dele. Acho que ele tinha certo domínio. Porque a gente fala que domínio de energia não é bom nem negativo. O próprio É assediador a pode questão ter. da confiança do processo, Isso. de que tu consegue, tu faz as coisas, aquilo ali, tu tem Ele tinha um energia. potencial de energia. É Ó, a mesma quer ver- crise quer ver que o uma que- pessoa volitar e a pessoa abrir, os caras, eu não sei se eu consigo volitar, é essa autoconfiança de que você consegue fazer algo, que suas crenças não são limitantes, E que faz o cara conseguir bancar com uma energia. Por que que mexer diz as que ele coisas. tinha bom que era dele? Tem uma cena lá que o pessoal falou assim: ah, peraí, você tá naquele cara que cobrou pra dar umas mensagens fajuta pra gente, não sei o quê, que ele viu que o cara não ia se curar e falou: não, você vai se curar. Ah, então eu te pago mais aqui Sim. e tal. Então ele tava totalmente manipulando, ele sabia que o cara... Então, aí quando ele conta esses caras no extrafísico, ele fala assim, ah, tá, beleza. Aí ele passa do portão, o portão fecha, e eles, seres extrafísicos, não conseguem passar o portão. Você fala, ah, tipo, então ele manipulava a energia dos ambientes. Por isso que eu acho que não era da casa, era dele, entendeu? Não, eu acho que a casa O cara era contribuía. bom. Talvez Não, não, mas essa era bom, energia. mas ele fechou o lugar Mas a ali, casa, blindou. eu acho que contribui justamente por ser ali um centro, né? Já tá o tempo todo Exatamente. trabalhando ali. eu A acho que pode ser. ectoplasmia ali Mas do esse Otávio, ambiente. ele era bom de energia, pelo era jeito, bom de cara. E energia, ele tava o sim. tempo todo... E mostra tem uma cena, assim, que até o cinema deu risada, assim, que ele olha, assim, os espíritos do lado... Pô, esses caras estão fazendo aí? Como é que ele fala? Ele fala alguma coisa meio cômica, Não, assim. qual cena? Do... Pô, que tédio, esses caras aí estão parados, não estão fazendo nada. Vocês não lembram de uma cena Não, que ele não fala lembro. isso? O que eu tentando lembrar achei, assim, deu pra entender um pouco como esses caras
ficam naquele fundo do poço, eles olhando e falam assim, esses caras limpinhos aí, vem aqui. Ele fala isso acha várias vezes, cara. arrogante, pega e vai Ele fala embora, muitas deixa a vezes. gente aqui, tipo assim, que não consegue ver que, tipo, é uma limitação dele do porquê que ele não vai junto, ou que ele não é, né, tipo, ele fala que os caras vêm e ficam lá uma fazendo as coisa coisas e que vão embora. Uma coisa que a minha parceira perguntou ali, que vou jogar a mesma pergunta pra vocês, pra ver a opinião. Aquela hora que o cara lá da grana, que eu não lembro o nome dele, tá morrendo, e aí os mensageiros chegam lá, começam a fazer o processo ali do desligamento do corpo ali, né, pra contribuir, pra ajudar. E aí começam a chegar os assediadores lá, né? E aí eles falam, bom, façam uma barreira, então, O cara vai lá e protejam, empurra o outro lá. protejam aí pra gente não ter nenhuma surpresa. Ele fala assim, né? Pra gente não ter nenhuma surpresa. E aí chegam os assediadores e ficam tentando... Não, antes de proteger, os caras durante- já invadiram. Ah, É, estamos mas, aqui já. mas assim, O outro vai dar um empurrão no outro, sai daqui. mas o que acontece ali? Eles falam, protejam. E aí, enquanto o cara tá ali passando pro outro lado ali, né? Passando pela morte, os assediadores tentando chegar nele. Por que isso acontece? Por que eles tentam chegar no cara que tá morrendo? Processo ali de vampirismo energético, né? Não, mas não é tão não- simples assim a pergunta. Vamos... O cara tá saindo do corpo, o Aniceto tá lá jogando energia, o cara tá se desprendendo do corpo e vai cortar o cordão de prata, ele vai morrer. Aham. É nesse momento que os assediadores tentam e tentam chegar no cara. E eles não querem, deixam. Eles querem receber o cara pra juntar pra ele baratrosfera. da baratrosfera, né? Provavelmente, não é? A minha interpretação e da forma que eu vejo isso é que o momento da dessoma, o momento da morte, é um momento que libera muita energia. Então, é justamente nesse momento que os assediadores se aproveitam para fazer o pode processo ser de também. vampirização e se alimentar daquilo. Por exemplo, aquelas linhas que fazem sacrifício do animal. Por que existe o sacrifício do animal? Porque Sim. as consciex ali que estão em volta daquilo, quando acontece a morte daquele animal, eles sugam aquela energia para Ó. fazer efeito físico. Eu tenho outra opinião. Pode ter, mas tem a ver com isso daí. Porque já viu o caso, por exemplo, de pessoas que, após a morte, os assediadores raptam ele para ficar sugando lentamente essa pessoa? Podia ser o caso. Por quê? Ele não falou assim, eu quero essa energia dele. O Otávio, ele falou assim, ele é nosso. Ele é nosso, lembrei Entendeu? disso. Então, tipo, ele quis assim, para eles queriam lá, para pegar ele com a energia ainda, do corpo energético, a energia vital dele, para raptar ele e vampirizando com o grupo dele ali. E às vezes lentamente. integrar a quadrilha ali, né? O negócio. É isso que eu energético. imaginei, né? E tem casos que até você falou, tava lembrando aqui, que o Valdo se relatou, por exemplo, ele falou do caso de uma criança lá, que ela estava fora do corpo, parece que muito doente, não ficava muito no corpo, e os assediadores raptaram ela, literalmente, levaram ela para uma comunidade ali, crostal de baixo nível, e o grupo ficava ali vampirizando aquela criança doente ali, porque a energia vital dela não acabava. Nesse... E ele foi fazer o resgate disfarçado, ir lá para tirar aquela consciência de lá, dos caras parar de sugar ela. Nesse livro que eu comentei, do diálogo com o executor, eu vou dar um spoiler aqui, mas acho que é pelo bem da conversa. Esse amigo dele que tá casado com a ex-esposa dele, ele consegue executar o cara em determinado momento lá, e ele escraviza esse cara fora do corpo. Então, ele mostra vários momentos na passagem desse livro que existe uma escravização mesmo, entendeu? Que esse cara me prejudicou e ele vira meu escravo no astrofísico. E ele fica ali realmente anos e anos escravizando aquela pessoa. Cara, no livro ali ele passa, assim, muitos anos escravizando esse amigo dele. No astrofísico. Sim. É E isso. talvez seja a própria vingança do Otávio. Dizer assim, ó, a gente tinha uma tarefa assistencial junta, esse cara não deu dinheiro pra gente, ele ferrou a gente, então agora eu quero esse cara aqui pra pegar não a energia do dinheiro dele, mas pegar a energia dele. Energia no extrafísico é o dinheiro do intrafísico. Então, né? mas veja, o cara que eles Fato, queriam... todo mundo quer energia no Ó, extrafísico. mas o cara que eles É, a queriam moeda. vampirizar foi o cara que não deu dinheiro pra eles, Que não deu dinheiro. ferrou todo o Falar, trabalho. então agora dá o que a gente... Então, agora dá a tua energia aqui que nós vamos te sugar, entendeu? Mas assim, olha só, a gente tava vendo essa questão do mega assediador, da questão de liderar ali. Naquele momento, Então. o Otávio tava liderando aquele grupo ali. Isso que eu tô falando, Era um velho. grupo Ele de tinha um 5 ali, potencial. 4 ou 5, Mais um né? tempinho ali, ele já ia Então, sim, começar a Mas era um estruturar pessoal alguma bem coisa. fraquinho, sendo pessoal. É. Não, sim, é uma amostra ali. né? Mas então, isso que eu tô Negócio- falando. Você uma imagina que um caricatura, mega né? assediador, ele vai crescendo assim. entendeu? Mas começa fora lá. aquela cena, ele tá sempre sozinho também. Ele tá sempre na dele, né? Ele tá na sempre... dele. Ali foram pouquíssimos momentos que ele tinha ali esse grupo liderando. assim, Talvez ele te chamou a galera, ó, pessoal, tem um cara pra gente sugar ali, vamos lá, que eu tenho raiva desse cara, vamos pegar ele agora.
Entendeu? Tipo, Mas ele o tinha cara que influência. passa na rua, vamos lá pegar um negócio de graça. Sempre vai ter gente. Sempre vai ter Mas ele era um isso, influenciador, né? ele tava influenciando, ó, Assim. né, ele ó, faz assim, faz essa, ó. Vamos aqui, A energia sabe? dele era manipulador, ele era influenciador mesmo. Negativo, quando tava pra ser mal ali, ele tava com E tudo, você né? vê que isso, na verdade, é uma habilidade, uma capacidade da consciência que ela pode aplicar. Se às vezes o cara tinha toda aquela inteligência, porque é uma inteligência, aquela questão de influência e tal, né? Isso tudo pode ser otimizado para fazer assistência, para ser de fato alguém. Não. Porque é a capacidade da consciência, ela aplica aquilo onde ela quer. Então ela pode aplicar aquilo em algo negativo, em um empreendimento negativo de assédio ou tal, ou então é tudo aquele potencial do Eu já cara, vi né? relatos, por exemplo, de pessoas verem seres extrafísicos, né? Que, por exemplo, um ex-papa que ele tava assim todo pomposo e a galera toda seguindo ali, uma multidão de fiéis ali, porque Imagino. Isso deve Isso ter a rodo no extrafisicamente, né? extrafísico. Então, Comunidades ele aí espirituais deve ter um monte dessas coisas aí, cara. Ah, claro. Dos líderes ali, que é um líder religioso, aí o pessoal ainda tá naquele bloco de pensamento, ainda achando que aquilo ali ainda existe. Né? Tô achando, mas o cara é um líder, o cara, tipo, ele é a figura divina, então ele morreu, nós morremos aqui, vamos seguir ele até onde ele. Entendeu? E isso aí que vocês estão comentando, eu acho que é de fato, assim, o que mais a gente pode realmente tirar, assim, de aprendizado do filme na nossa realidade é que isso é o que eu venho comentando aqui no episódio também. Tipo, o extrafísico ali, o mundo espiritual, na verdade, é formado por grupos diferentes, que têm propostas e tentativas de intercâmbio com o mundo físico da sua maneira. Então, assim, tipo, não acha que, por exemplo, nosso lar e tal, então quando morrer nós vamos pro nosso lar. Assim, não, na verdade, nosso lar é uma comunidade lá, que provavelmente não é a nossa Entre milhares, procedência, né? Entre milhares. Aí você vai na Índia, tem outras comunidades daquela, e você vai na Europa, tem outras e tal. A nossa é uma que provavelmente não tem relação ao nosso lar. Pode ser que até que tenha, mas acho que Ou tem gente que acha que vai pra interlúdio, né? Vou pra... que é a que a gente comenta aqui. Que tem Mas o relação fato com é que Foz assim, aqui. e aí então vai acontecer aquilo, exatamente aquilo com todo mundo. Não, na verdade, cada Você pode ir grupo pra uma tentando... melhor que interlúdio, você pode ir pra interlúdio, pode ir uma pior, você pode ficar numa péssima, então... Cara, Exato. a essência pra mim ali foi grupo-karmalidade, processo de grupo-karma ali, que foi, Sim. eu acho que a essência pra mim, do que eu saí pensando depois do filme, né? Aham. A gente trabalhar o nosso contexto grupo-kármico, né? Mas grupo, se a gente pensar, tudo ali é grupo karma. Tudo, Mas, calma, todas as trabalhar. relações Assim, a de reflexão trabalho. que eu trouxe, né, de tudo ali que eu vi, é você trabalhar essa questão das consciências do seu convívio. Do O seu que você pode estar convívio, o melhorando ali a empreendimento mais. que você tá A fazendo. reflexão é essa que a gente traz no filme. Nesse sentido, acho que o que mais pega pra mim é a questão de propósito que a gente fala. Porque não adianta nós estar no grupo karma e era você tá fazendo A e todo mundo tá fazendo B. Sim. Grupo karma, mas daí? Todo mundo ali, vocês vão renascer para ter um propósito de... Porque assim, eles só deu... imagino que você tá falando. Só deu a né? ideia inicial do que era aquela casa. Mas aquela casa ia atender milhares de pessoas. No vai futuro ia ser um escalonar. barracão, ia ser um Exatamente. lugar gigantesco. Deu tipo, como é que é a parte embrionária. Mas talvez aquele grupo ali, como o próprio Otávio falou, que a família dele também era para trabalhar como médium, né? Sim. Então talvez ele seria uma casa de realmente assistência muito grande. Cara, e esse Então- na verdade é o início no início não, né? Mas é o estabelecimento de centros espíritas. Aquilo é um exemplo, né? Então, de como foi. Mas o grupo karma é assim, nós temos que fazer uma tarefa, e quando a tarefa não é feita... Então, por exemplo, tem pessoas, aí entra aquela coisa, se uma pessoa é voluntária da Conscienciologia e ela sai do voluntariado, ela perdeu a ProEx, perdeu a programação de vida? Depende, né? Complexo isso aí. Em qual aspecto, né? Mas tem gente que acha que isso é uma regra, eu também acho que depende. Não, acho que depende completamente. Inclusive, se, por exemplo, o grupo se propõe a fazer alguma coisa e você vem com aquilo que a gente sabe, intuitivamente você sabe o que você veio se propor a contribuir. O grupo tá indo para um lado que você olha e fala, não, pô, mas não é esse o meu insight, não é em relação a esse lado. Isso de se afastar talvez seja bom para ti. Porque muita gente Sim. questiona. Entendeu? Muita Sim. gente. Mas assim, não tô falando isso. Pode ser, provavelmente é um caso raro, né? Que todo mundo esteja errando. Mas eu tô dizendo em algum Não, aspecto, não às digo nem vezes, pra todo própria mundo pessoa. errar, mas às vezes a pessoa, aí que tá um ponto, às vezes o papel dela dentro daquela tarefa, às vezes era uma coisa menor. E ela Sim. cumpriu e caiu fora, e E tá caiu tudo certo. fora e tem outras coisas pra fazer. Outros eram pra ficar e caíram fora antes do tempo. Ruim. Sim. Mas tem pessoas que
nem todo mundo que vem é pra realmente ficar. Porque a pessoa às vezes entende o que é ser um intermissivista, que é alguém que se preparou pra renascer, e acha que todo mundo que vem fazer curso é um intermissivista, que tem que ficar. Não entendeu? é assim. Não é assim. Não é Isso, assim. a gente tá falando da nossa comunidade. Então, por exemplo, a pessoa às vezes... aqui ela arrumou briga, é dissidente, sei lá, saiu, não tem mais envolvimento e tal. No extrafísico, não é que tipo, ela vai reintegrar novamente todo mundo. Pode ser que ela continue uma linha em outro grupo de pessoas também e tal. Então não é assim, exatamente, tipo, o que acontece lá é matemático, assim. Aí todo mundo vai lá, vai ter que se retratar e tal. Cara, eu acho que pode ter muitos e muitos casos. Então, é isso que cada caso é um caso. Nossa, não dá pra com generalizar. certeza, Porque você vê um cara saindo do voluntariado, coitado, a vida dele agora vai pro brejo. Já vi muita gente questionar o seguinte, Pode ser que tenha. Pode ser que seja. E pode ser que o cara, tipo, realmente consiga lidar com algumas questões que talvez era até melhor. Eu já vi o Valdo justificando várias vezes, ele falando do porquê que tinha dissidente que ele falava. Ele falou, cara, existem no Maxi Mecanismo Serenão fazendo transmigração para outro planeta. Uma pessoa vai para outro planeta que esse aqui já não dá para ser mais. Você tá piorando a sua situação no grupo. Então aqui às vezes é isso. O dissidente, na verdade, ele só se complicaria mais. Não tá batendo. É melhor ele seguir distante do grupo, porque ele vai criar menos karma, vai conseguir trabalhar algumas questões pessoais, de reciclagem, às vezes fora do grupo. Às vezes, imaturidade do grupo acabou com um campo pra ele trabalhar ali, enfim, Então, tem um monte de coisa. Mas, cara, isso aí é tudo muito relativo. Então, mas é relativo. E não há não é uma regra. uma resposta Cada que caso o é um pessoal, caso. por exemplo, que tá no extrafísico sabe, entendeu? Tem muita coisa que a gente tá fazendo aqui, eles estão querendo ver o que vai dar mesmo, entendeu? Dentro do próprio Como é que vai espiritismo tem uma progredir isso aí que eles estão psicografia. trabalhando? Tem uma psicografia de um livro lá que era um cara que era dirigente de um centro espírita, tipo o Isidoro ali, só que um centro espírita maior, né? E daí ele morre e psicografa. Ele se comunica para alguém que está psicografando. E ele fala da época dele como dirigente do centro espírita e ele começa a falar que ele percebe que ele estava cheio de vaidade, cheio de coisa ali como dirigente que ele refletiu e viu que não era o ideal e que tinha uma pessoa no centro espírita que ninguém dava nada, que era a faxineira do centro espírita. E que só depois que ele morreu que ele percebeu que ela que sustentava todo o negócio ali. Que era uma pessoa, uma consciência muito mais evoluída que todo o resto, que já estava no anonimato, que não aparecia, era a faxineira do centro espírita, mas a sustentação energética do centro espírita vinha dela. Isso pode acontecer também, né? Entende? Então, assim, tudo, quando envolve evolução, cara, tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa, Exato, por isso que a gente não pode, muito menos daqui, ficar falando, isso aqui é assim, isso é assado e é... mas digo uma batata. coisa que sempre me soou estranha, essa coisa de dizer que, coitado, saiu, tá fora. Tem que analisar o caso, né? Às vezes a programação de vida da pessoa exige outra coisa. Enfim, é muito complexo pra você ser tão simplista assim e... Né, gente, tem uma cena lá que eu vi no filme, que eu não sei se vocês notaram, que é uma cena que tá o Aniceto, o Isidoro... Nosso lá, tá? Eu acho que ali foi período de intermissão, talvez, ou pós, não sei, agora eu fiquei na dúvida. Não sei se vocês notaram ali, mas tinha tipo uma caricatura de uma parapsicoteca, né? Do que a gente chama dentro do contexto da conscienciologia. Que era uma visão do planeta Terra ali, uma tela que eles abriram ali, né? Dentro da condição de efeitos especiais, né? E onde tinha ali as consciências de outras épocas diferentes, né? Na mesma hora que eu vi aquele, não, é uma parapsicoteca, né? Uma biblioteca extrafísica de outras vidas, de outros contextos evolutivos daquelas consciências, possivelmente, né? Só para comentar isso aí, que eles mostraram isso também dentro da visão deles lá, né? E foi dentro dos limites também, nesse né? momento que eles falaram, renascemos em diferentes épocas, em diferentes corpos, em diferentes etnias, em diferentes... Então, isso já foi um exemplo de universalismo realmente, que não faz sentido ser de uma etnia ou de uma raça, ou de uma... Cara, foi bem coisa. Já pertencemos a muitos grupos diferentes, né? Muito diferentes. E hoje quem, por exemplo, pensando nesse contexto que tá convulsionando o planeta, um monte de guerra aí, né? O quanto essas consciências não ficam invertendo o papel, né? Então, dois grupos que odeiam um ao outro e daí tem uma consciência que fica... Uma hora nasce uma hora nasce outro. E ficam ali se revezando nesses papéis. E vamos lembrar que nessa época também era pós-Segunda Guerra. Também teve todo esse contexto, né? No filme eles comentam isso, né? É na década de 50. Na Primeira Guerra. O planeta já já tá se recuperando, mas o extrafísico... Isso é importante, porque eles começam... Vem uma mensagem lá do governador que fala é tempo de regeneração. Sim. O que é essa regeneração? A guerra acabou, mas o plano extrafísico tá
repleto de gente que dessomou. Mas o que é o momento que ele chega e fala assim, agora começa o tempo de regeneração? É o que a gente chama de reurbanização aqui, né? Exatamente, é a reurbanização. Cara, ali é eu não quando tinha começa, desligado e isso nisso. bate com o que o Valdo sempre falava da reurbanização. A partir da década de 50, pós-guerra, o processo todo, né? Isso bate. Porque eles falaram que a Quantas crosta pessoas tava muito morreram? ainda, a guerra estava interferindo em muito. Então a guerra acabou, mas o extrafísico tá muito bagunçado. Tá ainda, né? muito, é. Daí passou um tempo, daí o governador falou, agora começa a regeneração. É, porque você pensa, né? Se a gente tá vendo no exemplo no É filme, verdade, não tinha reparado isso. o Otávio atuando em pequenas pessoas ali de família, o que não deve ter na cabeça de esses, por exemplo, na Segunda Guerra, desses líderes que, né, de guerra e tal, quantos assediadores também não estão fazendo planos e tal pra interferir aqui no intrafísico, né? Então, beleza, a guerra no intrafísico acabou, né, em 45 lá. Mas e como que tá o extrafísico, essas consciências que estavam, né, liderando? Como é que fica esse Não negócio? sei se vocês pensam nisso. Por exemplo, eu nasci no começo da década de 80. Provavelmente na época de guerra, eu estava lá como consciência extrafísica. E como é que você vê os caras completamente uma barbárie, um surto total, e você tentar ajudar? Deve ter sido, para nós que caos, estivemos né? lá, caótica, né? Você olhar tudo aquilo e não poder interferir menos, quer dizer, não conseguir mudar. E estamos a ponto de passar por algo parecido agora, né? Mas, E vocês viram estando que... aqui é diferente, né? Mas vocês viram que... Está longe. Mas vocês viram que no filme ele também, tudo se passa ali no pós-guerra, né? Mas no finalzinho do filme ele Tempos aparece atuais. tempos atuais, né? E aparece todo o grupo ali dessomado, assim, Mas isso- já o pessoal já... Não, mas condição a, de mas a espírito, né? grande sacada de mostrar os tempos atuais foi mostrar o quê? Que esse cara, o Otávio, ficou perturbado quantas décadas, É verdade, né? cara. Então ele ficou da década de E o, filho 50. dele, e o filho dele não aceitou ajuda, né? Então, Então o filho dele tá lá ainda. Ficou, pelo ainda menos ficou, 70 anos ele ficou perturbado e o filho não continuou. E que é Mas eu não me totalmente lembro. plausível. Tempos atuais não vem depois dele já ter voltado? Não, Não. né? Não me lembro disso aí. Quando ele pede perdão, tempos atuais, foi quando ele acabou de pedir o É perdão, como ele se fosse voltou hoje pro em nosso dia, lar. né? Lógico que isso é uma licença poética do filme ali, Claro. mas é só pra retratar o quanto a pessoa pode perder de tempo imerso na crise emocional, na raiva, na mágoa, né? E todos E estavam na realmente- condição de espírito, porque ali na década de 40, ali era uma vida física daquele grupo que nos tempos atuais estava como espíritos ali na intermissão. Sim. Né? Então ali já tinham todos já morrido, né? Já tinham chegado a alcançar da velhice ali, né? Nos tempos agora, século XXI e morreram, pessoal, né? uma outra coisa assim que me chamou a atenção de uma fala ali, né? Por exemplo, a gente tem um conceito aqui na Conscienciologia, que a gente já comentou isso em alguns episódios aqui, que é o do curso intermissivo, né? Então, que é o quê? Nesse período de intermissão, nesse período entre duas vidas, tem certas consciências que recebem aí um convite, um ingresso para estudar no curso intermissivo, para fazer esse estudo, essa preparação para uma próxima vida de uma forma mais técnica, né? Assim, uma pessoa, uma consciência, quando ela recebe esse mérito, vamos dizer assim, essa passagem, esse ingresso no curso intermissivo, é por quê? Porque alguma coisa boa ela fez. Então, assim, ela já começa a estar num saldo que ela ainda fez um monte de besteira, ainda tá recuperando essas besteiras que ela fez, ainda tem um monte de rabo preso, um monte de coisa para resolver, mas alguma coisa boa já virou essa chave, ela já tá fazendo alguma coisa boa para ganhar essa Preenche os entrada ali requisitos. no curso intermissivo, já preenche esses pré-requisitos, né? Exatamente. E aí teve uma frase que me chamou a atenção também, que é o seguinte, que tudo o que fazemos de bom é o nosso advogado para a eternidade. Que Essa isso aqui foi para mim é o legal. conceito de ficha evolutiva pessoal. Sim. Então, assim, apesar das imaturidades, apesar das besteiras que a gente faz, apesar dos karmas que a gente tem que resgatar, o que a gente faz de bom é nosso advogado. Então sim. a gente vai somando pontos nessa ficha evolutiva. Ó, o cara é cheio de maturidade. Pô, ele fez uma coisa boa lá. Não, essa frase é realmente Quem impactante. roteirizou esse filme, acho que foi o cara. O cara tem uma sacada boa, assim, sabe? Um raciocínio legal nas coisas, né? Porque isso aí foi tudo roteirizado, logicamente, né? Todas essas falas, essas ideias, essas Eu imagino que o reflexões. filme deve ter sido muito Eles devem ter amparado, tirado né, muita cara? frase ali Também do filme livro, também, né? Também, Não, talvez, né? Mas muita É. coisa amparada, né? Um filme desse, eu achei, ainda Eu mais acho com que essa é. maturidade dessas coisas que a gente tá comentando, deve ter tido interferência. E se a gente observar o caso do Otávio, por exemplo, que foi, né, Teve até o efeito físico médium na gravação. sensitivo, né? É, Sério? Você viu isso? vi. Se você olhar o médium, né, que é o sensitivo Otávio, ele teve uma hora que ele repara e fala assim, não, esse nosso plano tem que dar certo, porque eu venho errando já há muito tempo. Então, quer dizer, ele tinha a noção
e que ele deve ter ficado perturbado já vida após vida. E falou, essa aqui eu não posso errar. Ele devia ter Essa revisto aqui, tudo ali, claro. né? Naquele Esse é um outro momento. conceito legal. Por quê? Porque quando a gente comenta assim desse curso intermissivo, que não me parece que o Otávio ali estava com um curso intermissivo, mas ele estava com algum nível de lucidez ali, fazendo uma programação existencial. Mas é nesse momento... Por isso que quando a gente fala de ter retrocognição, de ter memória do passado, qual que é a melhor retrocognição para se ter? É do último período intermissivo. Por que do último período intermissivo? Porque era o momento que eu estava com a minha maior lucidez. Sim. E me preparando pra essa. Me preparando para essa. Então, quando eu tenho essa retrocognição, é quando eu estava me preparando para essa vida e tendo acesso a toda a minha consciência, tendo acesso à minha holomemória, como a gente chama, que é a memória de várias vidas, analisando esse trajeto grupocármico, de quem que eu me relacionei, quem que eu vou encontrar nessa vida. Então, assim, o período de maior lucidez, se você lembrar de uma vida tua de 1.500 anos atrás, beleza, pode ser que aquilo te gere algum insight, uma reflexão que te ajude agora. Mas se for para você resgatar alguma memória que seja mais útil, é do último período intermissivo, que é onde você estava com a tua maior lucidez de todas até o momento. Sim. Aqui a gente tá com a nossa memória, a nossa lucidez restringida. No último período intermissivo, a gente estava com a nossa visão mais ampla de toda a nossa história. E você pode pescar certas questões que você tem que fazer na sua própria programação de vida, né? Então, além de você ter essa lucidez que você falou, você pode... não, peraí, lembrei, eu tenho que mexer nessa vida com tal coisa aqui, ó, que tá faltando, ou então eu tô, sei lá... Então essa lucidez realmente acho que é impressionante. E isso mostra, né, o caso dele ali, que ele tinha toda a noção dos erros que ele tinha tido e não queria errar nessa vida, que era um papel importante, mas você vê que mesmo assim a pessoa às vezes acaba derrapando e acontece muito, né? Então, em resumo, pessoal, assim, eu acho que eles não ficaram tentando pagar muito pedágio. Sim. Sabe, eles fizeram uma coisa até certo ponto mais isenta, mais neutra, assim, porque eu achava que eles poderiam seguir por um caminho, assim, de carregar bastante na religiosidade. Como você comentou, eles nem citaram Jesus Cristo em todo o filme. Teve vários pontos, assim, que você via que tinham diálogos que falavam de alguma coisa divina, alguma coisa que se fosse a nossa abordagem não teria isso, né? Seria uma coisa... Essa palavra. Mas os conceitos completamente Mas assim, sobrepostos, eles né? colocaram algumas coisas de uma forma muito madura, assim, eu achei, né? Por isso que, apesar dos efeitos especiais toscos, que isso foi o principal motivo de ter caído um pouco a nota, eu acho, para todo mundo, mas eu acho que em termos de conteúdo, de roteiro, de falas, de mensagem, da retratação da dimensão extrafísica, desse intercâmbio, eles falaram várias vezes isso, né? Do intercâmbio espiritual, se eu não me engano, que é justamente o nosso lar com a dimensão intrafísica e trabalhando em conjunto em prol da humanidade. Isso foi muito bem retratado. Foi. Sim. A riqueza foi no roteiro, no diálogo, nas falas, né? Eles, vamos dizer assim, não tinha ali... Eu acho que foi Tinha uma sabedoria bem tinha uma legal sabedoria, ali. exatamente. Uma filosofia do processo todo ali, né? Do contexto. Não, com certeza. A mensagem do filme é muito boa mesmo. Eu fui, assim, sem meio que saber o que é que o filme retratava e, de fato, eu me surpreendi. Achei que foi muito melhor do que... Então, assim, Eu só dei 7,5 porque assim, eu penso assim, eu voltaria... Tem filme que me empolga, eu quero ver de novo. Esse eu gostei, mas eu não ficaria tão animado pra ver de novo, entendeu? Então, Cara, eu veria isso- de novo pelas mensagens. Eu coloquei, então... Não, porque, quando sair eu vou ver, mas agora, tipo, eu não tô muito empolgado. Então, eu Mas é um filme ótimo. onde de fato a produção é aquilo que a gente comentou, perde, obviamente, um ponto. Se ali. tira muito, eu dei, né? eu dei 8, porque eu acho que realmente nesse ponto aí. Eu acho que em alguns momentos, assim. Mas isso também é muito a questão da linguagem. As coisas são muito caricatas, assim, entendeu? Então, tipo, a forma, a expressão, algumas coisas são muito. As falas são um sim. pouco complexas, Mas assim, teve são coisa coisas muito muito boa, diretas. Tipo, esse negócio do tiro, pá, entendeu? Então, assim, algumas coisas, mas eu acho que pro público que tá ali, a mensagem às vezes tem que ser de uma coisa muito literal, entendeu? Que eu acho que é isso, que ele perde um pouco nessa questão da narrativa, da complexidade dos diálogos, das relações e das ações. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa interessante essas Não, a entrelinhas, sutileza da projeção pra mim foi o ponto mais forte, assim, de falar de experiência fora do corpo. E se a gente citar que o filme, na parte final dele, termina com o Isidoro, lá, que é o chefe da casa, reencontrando a família como? Fora do corpo. né? E mostra ele com cordão de eles com cordão de prata, eles se abraçando e Isso, tal. muito legal. Você fala, pô, eles se reencontraram, não foi após a morte, foi já fora do corpo. Fora do corpo. É, Então, bem legal. essa Cara, coisa isso é da muito projeção legal. é muito legal. Pô, cheia de cena pra gente recortar e pôr em aula nossa aqui na Consciologia, né, cara? Uma coisa legal. Elucidativa. Hein, assim, Gabriel? coisa. Sim, sim. É. A gente agora já até pegando um pouco mais aí da linha aí do seu pai e tudo, né? Uma coisa que eu saí, saindo do cinema, né?
o tanto ali, o que eu falei, pô, o tanto que a gente pode aproveitar de tudo daquilo que a gente viu, de criatividade, pra gente começar a criar lá no futuro os nossos filmes roteiros, conscienciológicos, né, filmes. cara? Tirando assim, fazendo, que basicamente é aquilo ali, mas filtrando todo o processo ali Com esses efeitos especiais, a gente já tem condições Sim. de fazer. A gente tem Cara, que... softwares IaaS aí, cara, tem um monte aí pra trabalhar Tem uns com... tutoriais no YouTube que você a facilmente... gente precisa aprender a fazer roteiro, É que eu mas falei, o efeito especial acho que já dá. Às vezes é grana mesmo. que Temos um falta, escreva entendeu? aí, cara, O cara temos fala um assim, ele escreva aí. recebe o script assim, pô, agora você tem que fazer toda a computação ali das artérias, a anatomia do corpo humano interno. Aí você vê, o cara vê o dinheiro e fala, não, vai dar pra pôr uma luzinha aqui no máximo. Não, o que me chocou mais não foi as artérias. Eu fiquei mais aqui no planeta, né? Que você Não, vê o de planeta foi longe. tosco. O planeta ficou... Sempre que tinha terra, ficou Não, muito e mal o feito. Rio de Janeiro, que é umas Muito mal casinhas e um pão de açúcar e o... É a década de e 50, mas ok, é uma mas ficou coisa ruim muito também. engraçada, né? cara. Não foi bom. Mas é isso, né? Algo que É uma prejudica. cutucada. Alexandre, Sentiu uma cutucada ali você no- que no- fez você que fez uma análise do nosso Lar 1. Podemos dizer que em efeitos especiais o nosso Lar 1 é melhor, mas em roteiro o nosso Lar 2 é melhor? Poxa, boa pergunta, hein? Não pensei sobre isso. O roteiro não do sei. 1 também é muito bom, cara. É bom. Aí que tá. É isso que eu falei. No 1, as coisas eu acho que elas são menos caricatas. As coisas são mais complexas. Entendeu? O roteiro, ele é mais bem desenhadinho. Eu confesso que em alguns momentos do filme eu dei uma... Peraí, isso aí é antes, isso é depois? Tal, mas acho que isso Não, mas é eu da acho- complexidade, Mas pensando né? agora aqui, eu acho que o roteiro do 2 é mais impactante, porque o do 1 ele mostra a cena do André Luiz, do Carlos Chagas lá, né? E no 2 não é ele, já é um grupo, as inter-relações, os erros, as Profundo, cobranças. Já é mais É, grupo muito mais kármico. interrelacionado. grupal. Vamos Tem um colocar assim, protagonista, Vamos colocar claro, assim, o né? nosso Lar 1 ele é ego kármico ali Kármico, do André Luiz. do André Luiz. O 2 é grupo kármico. Perfeito. Ele É, tem um exato. entrelaçamento mais complexo de mais Exatamente. consciências, né? Perfeito. e mostrar- É bem isso mesmo, é. essa leitura Porque interessante. no caso do André Luiz, ele fala, pô, mas por que que eu tô, né? Por que que eu tô mal? Todas umas questões pessoais, mas ali, por que que o grupo deu errado? Por que que as coisas andaram? Qual que é o Por que que projeto? Então É. é muito mais profundo de analisar do que E do se não me engano, o nosso lá não abordou-se tanto a questão da projeção. Da Não, experiência. acho que não falou, teve, não nem teve ele falou. projeção nenhuma. Agora, uma coisa agora interessante. foi totalmente Agora, uma diferente. coisa interessante pra pensar, você pega ali o Putz, me fugiu aqui o raciocínio. Cara, eu desculpa. só ia falar uma coisa legal também, que isso é bem sutil também, é como as pessoas tratavam ali a questão do racismo, né, no filme, foi mostrado naquela época, né? Uhum. Que o menininho ali, que Ah, o sim. filho ali, né, da mulher que trabalhava na casa, que, tipo, talvez tivesse um puta parapsiquismo É. e muita energia, porque ele fala Aquele que menininho é pediu outro pro que é menino bom, cara. ficar. A Ele menininha fala, cara, e o menininho eu lá. pedi tanto, eu orei tanto pra ele voltar, pra ele continuar vivendo. Foi ele que pediu a intervenção lá atrás, Isso, né? Sim, ele Foi, que né? pediu, é. E Foi aí, ele de que fato, pediu. teve uma intervenção. Vai saber como aquele menino era importante e a relação ali Ah. pra que ele crescesse com alguém que valorizasse ele. Então, as coisas às vezes são Ó, muito mais não complexas. Não foi né? só ele também. Teve aquela mulher que era empregada do cara rico, ele Isso, lembra o nome? ela mesma, ela mãe tava dele. grávida e falou assim: não demitir essa mulher, ela tá É. grávida. Tipo, ela é negra, ela tá grávida. E ela volta e agradece, né? ele, obrigado né? pela comida e tal. E até a mulher, ela, tipo, né? Não dá pra demitir essa mulher, né? Quer Ela dizer, fala, não, obrigado pelo como vocês tratam, por gostar da minha comida e dá um baile de gratidão, de Uma coisa que eu achei assistência, interessante ali, na ressoma das mulheres, o renascimento. né? Uhum. Nós somos, desculpa, Renascimento das Mulheres, Renascimento das Mulheres, tinha um contexto ali de que elas foram depois dos homens, Dos homens. dos três. E parece que o Aniceto ali tinha que falar algo que os caras não podiam. Elas eram Está meio que o plano presentes. B ali. Exatamente. Eles Né? não sabiam que eles iam Tinha um atuar contexto ali também. de bastidor que. E que Já é o tava que- é o que planejado. Eu rolou. lembrei do meu raciocínio, cara. Vai lá, vai lá. Então, Da falta de garantia que nós temos de que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Que isso é uma ideia que eu achei legal eles Sim. retratarem também, porque às vezes dá a impressão de que o que a gente programa antes da vida já é quase que uma coisa imutável, assim, né? Ah, você planeja tudo certinho e tudo acontece. Não, a gente se perde no meio do caminho, a gente se perde no ego. Faz metade. Faz metade, desvia. Então, isso é uma coisa que eu achei legal, que assim, é fácil se desviar. É. E o filme retrata isso. Como a Filme gente fala se perde várias em vezes nós mesmos. Sobre fracasso, né? Sobre fracassar. E aí tem né, até alguns diálogos lá da galera mais avançada que o Aniceto que fala isso sobre, tipo, cara, o fracasso é normal. E outra, agora, a consciência tá lá, mas ninguém vai continuar lá pra sempre, por exemplo, na baratrosfera, no umbral.
Tipo, isso é questão de tempo, em algum momento ela vai sair, nenhum dos filhos vai ser deixado pra trás, uma coisa assim, né? Sim. Que ela fala. E isso mostra realmente que, tipo, a gente fracassa, mas a gente tá sempre em evolução. Uma hora vai, uma hora Não se uma para hora na dá evolução, certo, mas- né? mas Não tem se um para na Ela só evolução. se atrasa, É. só se retarda. Mas tem um ponto muito legal disso que a gente pode pensar o seguinte: o grupo, ele renasceu para fazer uma tarefa, certo? Sim. Que era o início de algo que a gente não ia saber o que ia dar com o passar das décadas, mas beleza. Mas o grupo pode fracassar, mas o indivíduo pode ficar bem. Ele consigo mesmo, entendeu? Então não é porque o grupo todo fracassou que o grupo ia ter que ficar mal após a morte. Alguns ali voltaram para nosso lar muito antes, por quê? Fracassamos, mas eu tô faz bem parte. individualmente. Tô bem, fiz o que eu pude. Fiz o que eu pude, não deu, o Pude o outro falhou, Sim. sabe? Então, nessas relações, não quer dizer que se um grupo inteiro falho, tá, ou fez pela metade, que todo mundo obrigatoriamente tem que ficar mal. É mais também questão de foro íntimo, né? Sim. E isso também, nas entrelinhas, fica abordado lá. Não, Sim. muito legal. Eles puxaram muito pra essa lição. questão da responsabilidade íntima, né? Sim, É. a tarefa é grupal, mas você supera você mesmo. E você faz Apesar a sua parte. a sua no parte processo. fez o que você se perde pôde. em você mesmo também. Exatamente. Tudo É. que acaba na gente. né? Nós somos os maiores obstáculos de fato. É isso, eu acho que essa é a lição do filme, que pode fracassar, mas você pode recuperar, nunca é fracasso completo, eterno, né? Então Sim. isso que é o mais importante também, né? Agora, uma coisa que eu fiquei com uma sensação ali no final, quero ver se surgiu essa sensação pra vocês também, que eu achei que esse processo do Otávio ali ficou meio rápido demais, assim, sabe? O cara ficou não sei quantas décadas lá na Baratrosfera, de repente ele, perdão, daqui a pouco tá limpinho já, beleza. Mas Eu achei que foi muito rápido, assim, esse processo poderia... é que a gente não sabe o que ficou acontecendo na mente dele. mas do ali, jeito né? que foi contado ali, eu acho que eles aceleraram demais, sabe? Ele ficou ali 70 anos com gosma. Tipo, ele tinha que estar no hospital que nem o André Cara, ele ia Luiz. ficar um tempo Não, mas o André Não. Luiz também ficou um tempão na Baratrosfera, Não. aí ele pediu ajuda. Mas né? ele foi tratado uma temporada, teve voltecido, quer dizer, ele não passou por um tratamento, ele simplesmente ficou. A sensação Quem que eu ele fiquei era? foi assim, ele ficou 70 anos na Baratrosfera revirando e gosmento. Daqui a pouco, perdão, plim, limpinho. Mas ele deve ter cortado, realmente. Cortou, eu só tô dizendo que a sensação Claro, que ficou claro, que assim, claro. foi Mas muito Eu rápido. acho que muito foi rápido. teve uma questão gradativa ali, tá? Começou ali assim, não que começou lá, né? Mas me lembrei agora dessa cena lá, esqueci o nome do personagem Que ele lá. fala que ele é o um de cabelo exemplo de cacheado lá, né? fracasso, né? Vicente, eu lembrei o nome Ele dele. deu a recaída dele lá e chega lá o Otávio, né? E falou, cara, né? Aí ele abre os braços assim, não, tá tudo certo, né? Vamos lá e tal. Resgata, né, a Ele lucidez. chora, nessa cena que ele chora, o Otávio, né? Mas ele vai lá e aquela caída dele no buraco, eu acho que é justamente nessa parte que ele fica com a gosma, né? Depois, 70 anos depois. É que o Vicente fala isso pra ele, não, você é exemplo já pra tinha um gente, processo mas ali. exemplo de Não, mas fracasso. Já e tinha uma aí ele questão é ali, já impactado. processando Não, mas na... acho que foi tá certo, você falou, Não, mas não, foi isso depois. foi antes. Não, porque foi o Aniceto que ele chegou pra pegar um outro momento, que ele chegou É. e ele afundou na terra pra fugir do sim, Aniceto. tem razão, foi com Que outro daí o personagem. Aniceto né? Mas- quis resgatar, ele abriu os braços, daí ele caiu pra trás na pedra. Mas o assim, né? Vicente já quis fazer, ele já Vicente, ficou impactado e ele se chorou. afastou, ficou emocionado. Tipo assim, ó, eu perdoei. E ele sentiu que ele não tinha perdoado ainda, né? Exatamente. Aí ele saiu chocado assim, É. porque o exemplo, aquele negócio do exemplo, o Exemplo, exemplarismo, eles né? falam isso, né? Que Uma deu gradu- exemplarismo, aí falou, pô, esse cara perdoou o irmão que matou, envenenou ele, e eu não perdoei. E ele ficou naquele conflito, caiu fora, depois Exato. veio o Tinha uma Aniceto. foi o gradativo. Lá no final, acho que quando pediu perdão, já tava assim. Ele já tava Saturou, né? saturado do processo. Fundo do poço. E, não, Da perdão. culpa, né? Eu Exato. acho Mas que esse mesmo é assim, tem eu um acho que essa é tratamento. uma chave, cara, da culpa, entendeu? Porque até ele entrar no sentimento da culpa, eu acho que cabe uma reflexão boa aqui. Até ele entrar no sentimento da culpa, ele tava cavando a própria cova ali, fazendo mal pros outros, assediando e manipulando e quase... Cara, imagina se aquela menina se suicida, Sim. o problema que ele não ia ter pra ele Sim, mesmo. claro. E aí a coisa vai acontecendo, daí daqui a pouco, quando o Vicente fala isso, ele meio que entra na culpa, entendeu? E a culpa que faz ele ir lá pro fundo do É, isso poço. mesmo. Sim. Isso mostra que existem camadas e camadas de umbral, baratrosfera, no caso, claro. né? Quanto você pode ir se afundando cada vez mais e vibrando numa condição cada vez menos Vamos lembrar que lúcida. afundar também não é o Nesse- simbólico de ir pra baixo, É. mas afundar no sentido de padrão. Dimensão de dimensão. mais Nesse próxima, livro né? do Diálogo com o Executor, pô, eu falei várias vezes isso aqui, vocês têm que fazer a tarefa de casa e ver esse livro, porque, cara, é bom. Muito pesado. Mas ele também vai falando dessas camadas, ele vai descrevendo cada camada da baratrosfera, a diferença de uma pra outra. E, se eu não me engano, ele descreve, acho que 9 camadas, assim, no livro. Que tem uma lá embaixo, Que, que é cara, das piores. E ele descreve a mais lá de baixo de todas, que ele chegou lá nessa camada quando ele tava envolvido com as coisas mais pesadas que ele fez, de execução lá. E quando ele tava nessa camada mais baixa, diz que tinha tipo um diabão mesmo lá, que ficava
chicoteando as pessoas, estuprando as pessoas e escravizando elas. Ah, isso aí é um mega assediador, por É exemplo. o mega assediador lá da camada mais baixa da baratrosfera que fica escravizando todo mundo. Eu achei que você ia falar, achei que ia ser os ovoides. Os Aqueles que não tem nem forma definida mais. Tem uma. Pode Ele ter, descreve né? em uma Não, das tem camadas. assediador que não Tem. Em uma das camadas que ele descreve que São os não é ovoides. essa, Ah. é um pouquinho acima, mas bem baixa também, que são dos rasteiros, que as pessoas viram como se fossem cobras mesmo, assim, que elas só ficam Se rastejando. deformam, né? É tipo cobra mesmo. assim, Não a tem. forma que ele A descreve. parcialidade é tão caótica que nem consegue Rasteja no reproduzir mais essa forma humanoide que a gente tem. É. Mas é isso aí. Nossa, E lá pegou a leve gente ali, começa então, a né? entender. Nossa, lá pegou leve, então, ali na, É. na Sim, camada. tem coisa Aí muito a pior. gente consegue entender da onde É. que a partir da realidade extrafísica mesmo surge em toda a mitologia Mas aqui ali do planeta. no nosso religião, lar 2, inferno, essas no nosso coisas. lar 2, eu acho que eles retratam de uma forma que quando eu trago essas informações do outro livro, dá pra entender algo tipo um pouco mais pesado do que mostrou ali. A vibe é mais ou menos a mesma, só que é mais pesado, mais profundo. Sim. E essa foi uma crítica do nosso Larum, que falaram que foi. Até o próprio Valdo falou que ficou muito dantesco a baratosfera. Era aqueles muito fogo. Não que não tenha aquilo, mas a realidade das dimensões crustais não é só aquilo do fogo, o pessoal todo se revirando na lama ali. Não é só isso, né? E isso foi um ponto legal, que eles mostraram outras formas de. Inclusive na própria Kemi também eles vão ter esse tipo de densificação tão grande que tem o pessoal torturando, meio pra assustar. Isso aí, né? Kemi também é o pessoal. Mas Deve a ter baratrosfera vários que tipos de mais retratou baratosfera. nesse filme foi aquela que é aquele cenário que mais mostrou ali Eles da ficam baratrosfera. imóveis, parados ali. É, que o pessoal fica meio assim, Parado, tipo umas não tem pedras, movimento. meio escuro, assim, uma Sim. penumbra, mas é aquilo ali, né? Tem um Sim. outro filme que eu gosto muito da retratação da baratosfera, que é muito interessante, que a gente já comentou aqui, né, nos nossos episódios, que é o Amor Além da Vida. O Amor Além da Vida sim. mostra uma baratosfera e mostra essa questão das No camadas níveis e também. níveis. Pessoas nessa cabeças enterradas poça, ali, Aquelas né? cabeças. e uma pessoa na baratosfera dela, né? Que é ela na casa ali, que ela, né, naquela dimensão. E é muito profundo, e a pressão holopensênica, né? A pressão Energética. energética que aquela dimensão faz na redução da lucidez da pessoa. Eu acho que eu notei que aquele cenário ali que aparece, toda vez que aparece o contexto ali deles irem pra baratosfera, pra um cenário mais pesado, tem aquele. Eu não sei como é que chama aquilo ali. Se não me engano, era um cenário físico. Era de um local físico, né? É tanto que depois apareceu uma cena lá De que um era de uma coreto cidade. ali, né? Tinha uma, tipo, eu não sei como é que coreto. chama aquilo ali. É um coreto, eu acho. É, Que tipo um coreto, quando é. você sobe uma escadinha. Uma varanda, um é negócio coreto. assim. É um coreto, É uma praça, né? Era um Isso, processo isso. de uma praça. Só que eu achei no início do filme, até a metade ali, que aquilo ali era um cenário espiritual. É de algum local espiritual. Não, aquilo ali é físico. Mas você vê que a sobreposição, né, da baratrosfera, às vezes Sim. é uma dimensão em cima das coisas que existem Exato. aqui. Imagina Vai, o quanto lugar aqui que você padrão vai, né? energético daquele local Então, ali, físico, né, Da cara? mesma Pra quem forma for ali. que o Valdo, não só o Valdo, mas outros projetores tiveram também com cavernas, por exemplo. Tem muita caverna que é super cheio de consciência perturbada, ali, que eles gostam de caverna, um local que é mais úmido, é fechado, tem todo um aspecto também Imagina, simbólico. algumas baladas devem ter esse aspecto também, né? Tipo, os ambientes Os caras assim. fazendo de caverna lá. Pô, fica Sim. lá. A gente não acha também que baratrosfera sempre é desagradável para as pessoas. Às vezes a Eles se sentem baratrosfera, bem ali, né? às vezes é Exatamente. muito boa para a pessoa, né? Tem tipos e tipos de baratrosfera. Sim. Boa, padrão, entre né? aspas, né? Não, boa, não no sentido evolutivo, completamente oposto. Boa que a pessoa É se igual ao sente Ela padrão. quer ficar ali, lá, quer ficar ela lá. gosta É daquilo. igual, ali. é afinizado ao padrão de energia daquele Isso. local. A pessoa, né? O padrão de energia dela. Pessoal, eu acho que deu pra falar bastante do filme aí. Não sei se vocês querem fazer algum comentário final aí. Não, só queria deixar claro que tudo que a gente falou aqui, na verdade, é a nossa visão a partir do paradigma consciencial, não que a Exatamente. Conscienciologia pensa ou nenhuma instituição específica. né? Exatamente. Isso é bom deixar isso claro. Muito né? bem colocado. É a nossa opinião pessoal aqui. Não estamos, né, falando por nome de ninguém. Por nome de ninguém, nem de uma IC, nem da Conscienciologia enquanto né, ciência. Nós, como Pesquisadores. pesquisadores, a partir do paradigma consciencial, dando uma interpretação. Né? Isso aí, pessoal. Então, obrigado aí pelo debate, foi bem rico. Vejam o filme, né? Temos que pegar outros filmes pra fazer essa análise, acho que é bem legal aí a gente fazer O um... Além da Vida é um filme bom pra um gente filme- debater aqui. É. Eu acho que não teve tanta gente que assistiu assim, tá? Não é um filme que foi Ah, tão... acho que tem. Não, a gente pode pegar filmes mais atuais, né? Coisa que tá mais... Pode ser também. Teve um recente aí também do. A gente pode ver aquele Do DQM que vai ser espiritismo agora, que se for um teve, né? documentário Isso. bom, né? Ô, você viu? Eu vi no trailer do Então, filme. o Léo me falou, mas eu não Você vi. viu?
Eu vi O meu não trailer. passou esse trailer. Vai ser uma produção. Trailerzaço de filme de EQM, que eu falei, pô, o Alexandre vai pirar nisso aqui, Uma precisa produção ver. interessante mesmo, vai ser legal. Vamos Vocês procurar viram o qual trailer. é? Porque tem um estúdio americano que eu sei que tava fazendo, tem um trailer muito bom, não sei nem se é o mesmo. É um estúdio, enfim, já vi que na internet eles têm alguma coisa, mas Falando de EQM, Depois então, da morte, o nome do. sim, do- depois da morte. vamos deixar aí no link aí o trailer, né? Desse filme aí. É legal. Vamos deixar. Uma boa. Então é isso. Pessoal, obrigado aí quem assistiu até o final. Esse é o nosso primeiro episódio na Casa Nova. A gente vai voltar a ter episódios semanais aí, então a gente só tem a agradecer aí pra quem nos acompanha e pra ficar esperto aí pros próximos episódios. Curta, se inscreva, Sininho da notificação. compartilhe com outras pessoas. Valeu. Valeu a todos aí. Até mais. Abraço. Valeu, gente.